Bem, boa noite, gente. Estamos retomando aqui nossos estudos, né? Hoje começando um assunto novo. E sejam bem-vindos aí quem está vindo pela primeira vez. Nós vamos seguir o fio desse estudo. Eu vou procurar seguir a linha que eu fui traçando no meu livro. O meu livro se chama A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, Surpreendentes Diferenças entre as Plantas Sagradas e as Drogas, as Propriedades Misteriosas dos Enteógenos. É um nome um pouco longo, né? Mas ele define bem o eixo, né? A proposta central do livro, né? E a gente começa nesse estudo falando do problema das drogas, né? Problema muito assim complexo e muito que causa muitas turbulências nos grandes centros urbanos, né? Nas cidades, em muitos lugares, e que nós vimos inclusive o surgimento de poderes paralelos, né? E a princípio vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, né? Tema que nos toca muito de perto, porque a gente tem um foco de procurar dar alguma contribuição para a solução desses problemas sociais sérios que atravessamos, né? E muitos temos aí amigos ou pessoas até da família. Nós mesmos podemos ter passado por essa questão das drogas. Então, vamos fazer uma reflexão profunda sobre esse assunto para tentarmos extrair aí algum caminho novo, né? Algum caminho novo para lidarmos com esses problemas de uma maneira mais satisfatória, porque as políticas públicas, as soluções dadas até hoje têm sido ainda bastante insuficientes e até não têm surtido muito efeito, não têm sido muito apropriadas. Então, a gente intitulou essa primeira etapa do nosso estudo, né, o problema das drogas na atualidade ou o início do despertar, né? Então, digamos assim, hoje vamos começar a trazer um pouco dessa reflexão, compartilhar com vocês. E começamos com uma frase que nós vamos trazer uma compreensão profunda dela ao longo dessa noite. Eu espero que a gente já consiga levantar vários pontos sobre essa expressão, né? A crise para a totalidade. O que seria isso, né? O que estamos querendo dizer com essa frase, né? E eu começo o livro com 3 citações que são bastante interessantes para esse assunto que a gente vai abordar, né? A primeira diz assim: somos viciados em nossas crenças e agimos como viciados quando alguém tenta arrancar de nós o poderoso ópio dos nossos dogmas. Mikhail Talbot. Então, interessante, né? Quer dizer, talvez dos principais obstáculos, dos principais desafios que nós temos é exatamente trazer uma consciência nova a respeito de muitos assuntos que já estão aí, que existem muitos especialistas, que existem várias abordagens e esforços os mais diferentes para tentar solucionar esses problemas, mas a gente percebe que quando procuramos trazer uma luz nova, um entendimento novo a respeito desses assuntos, nos deparamos com muitas reações, né? Muitas reações, e essas reações não são tão assim serenas e desapaixonadas. São reações, às vezes, bastante intensas, né? Exatamente porque, de alguma maneira, as pessoas têm um apego aos dogmas, aquela forma que
a que chegaram de olhar determinadas situações e questões, e há uma dificuldade de a gente pensar de uma maneira diferente aquela mesma questão, que nós já temos nossas certezas, nossas ideias preconcebidas. Então, a ideia do nosso estudo é mexer um pouco com isso, exatamente, a gente tentar trazer uma visão nova disso, né? Depois, uma outra citação de um autor assim que estudioso do tema das drogas. Ele tem vários livros publicados nesse assunto, é uma grande autoridade, chamado Antônio Escorrotado. E ele diz assim: como meios para sentir e pensar de forma original, os veículos ilícitos de ebriedade são coisas capazes de afetar a vida cotidiana. E, em um mundo onde a esfera privada se encontra cada vez mais teledirigida, qualquer mudança na vida cotidiana constitui potencialmente uma revolução. O que ele está querendo dizer aí? Está no meio para sentir e pensar de uma forma original, né? Então, nós observamos que muitos dos psicoativos que nós vamos estudar ao longo desse ciclo, todos eles trazem uma visão diferente daquela visão que a pessoa tinha durante um estado ordinário de consciência, durante um estado comum de consciência, né? E muitas e muitas vezes essa visão nova ela vai revolucionar a vida da pessoa, vai trazer valores novos, vai trazer perspectivas novas e algumas vezes faz até com que ela entre em colisão com a sociedade, com amigos, com família, com vários ambientes, né? Então nós vamos também fazer uma reflexão sobre essa questão. E nós somos muito condicionados pela mídia, né? A mídia forma opiniões e cria assim, uma série de valores e de formas de pensar e de entender o mundo e de lidar com a vida que tendem a nos formatar. Nós vamos ficando formatando, condicionados, né, pela forma como fomos nos acostumando a ver as coisas, e uma grande assim, uma das dimensões que influi muito nisso é exatamente a mídia, a televisão, enfim, todos os veículos de comunicação, de uma maneira geral. E vemos que quando a pessoa expande a sua mente, ela, de alguma maneira, ela vai trazer uma revolução nisso, né? Aí já começamos a perceber como determinadas ferramentas de expansão de consciência são vistas com uma certa suspeição, porque existe um sistema que procura manter-se como com as injustiças, com todas as desigualdades, com todos os esforços de alienação das pessoas, né? E quando a pessoa começa a se dar conta de uma série de visões, de perspectivas novas a respeito do mundo, da vida, da natureza, de si mesmo, da cultura, assim por diante, isso vai trazer vai mexer com essa homeostase, digamos assim, né? E a última frase que eu menciono no início do livro é uma frase de Jung muito interessante, que ele diz assim: o nosso intelecto fez conquistas tremendas, mas, ao mesmo tempo, a nossa casa espiritual desmoronou. Vocês vão ver que isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar sobre o problema das drogas, e depois, na sequência, vamos falar sobre os enteógenos, a ayahuasca e outros enteógenos, que são plantas sagradas muito especiais, né? Então, esse problema da droga no mundo moderno digamos assim, é uma espécie de bode expiatório, né? Você vê nas próprias políticas públicas toda uma maneira de olhar o problema que culpabiliza muito as pessoas que estão buscando a droga, né? Você tinha propagandas, não dê dinheiro para o traficante, né? Enfim, né? Diga não às drogas. As campanhas, né, até agora têm sido muito nessa linha,
e não tem funcionado praticamente nada. E, na prática, acontece que, muitas vezes, o jovem, às vezes, que quer fumar um cigarro, ele vai ter que ir ao encontro do traficante, subir o morro e passar por situações de risco tremendas, né, em função da clandestinidade para onde foi empurrado o assunto. Então, a nossa ideia é exatamente retirar da clandestinidade, trazer o assunto para a consciência e para uma reflexão mais viva e crítica, para que a gente possa encarar de frente os problemas e encontrar soluções mais adequadas e mais eficazes para se lidar com essas questões. Então, esses assuntos decisivos que esse universo da droga vai trazer, né, eles urgem ser tratados com mais imparcialidade, mais sabedoria. Nós precisamos ter uma visão, conseguimos escapar da visão preconceituosa com que esse assunto tem sido tratado em muitos lugares e tempos e sociedades diferentes, né? Então, temos que olhar de uma maneira nova, né? E precisamos levar a fundo nas suas últimas consequências e desdobramentos, né? Então, essa questão ela pode ser emblemática, assim, ser uma espécie de sinal, né, de que precisamos buscar em novos horizontes de consciência e de compreensão de nós mesmos e do mundo que nos cerca as soluções para isso. Isso é, a questão da droga, se refletirmos de uma maneira mais apropriada, pode trazer autoconhecimento, pode trazer uma forma diferente da gente olhar para a vida, para o mundo, para nós mesmos, né? É isso que nós vamos tentar assim trazer, compartilhar com vocês essas ideias, né? E também no início dessa trajetória, nós começamos com uma frase do grande antipsiquiatra Ronald Lang. Ronald Lang foi um dos fundadores do movimento da antipsiquiatria, que vai questionar toda essa visão patologizante ou excessivamente patologizante e toda uma indústria da doença por trás disso, e toda uma medicalização excessiva, às vezes punitiva, às vezes incidindo sobre pessoas que são meramente diferentes ou desviantes de uma visão hegemônica, né? E então ele vai trazer uma nova abordagem em relação à psiquiatria, e ele, com mais outros grandes nomes, constituíram um movimento chamado antipsiquiatria. E o Lang tem uma formulação que é muito apropriada para a gente começar a pensar essa questão, né, do problema das drogas. Diz assim: não consideramos um desvio patológico explorar uma floresta ou galgar o Monte Everest. Achamos que Colombo tinha o direito de enganar-se na ideia daquilo que havia descoberto ao chegar ao Novo Mundo. Estamos muito mais fora de contato com os pontos mais próximos das amplitudes infinitas do espaço interior do que as do espaço exterior. Respeitamos o viajante, o explorador, o alpinista, o astronauta. Para mim, faz muito mais sentido, como projeto, na verdade, projeto de urgência desesperado em nosso tempo, explorar o espaço e o tempo interiores da mente. Talvez isso seja uma das poucas coisas que ainda fazem sentido no nosso contexto histórico. Então, nós vemos os principais problemas que assolam a humanidade são... Qual é o epicentro de tudo? É o homem, é a mente humana. A mente humana que está criando os horrores, as guerras, a poluição, a degradação ambiental, enfim, né? O epicentro de tudo somos nós, né? E é interessante como nós temos uma forma de olhar o explorador, o alpinista, o astronauta, temos uma grande admiração por essas pessoas, mas olhamos com suspeição e de uma forma um tanto depreciativa aquelas pessoas que estão mergulhando, explorando esse universo interior.
né? Sendo que a exploração desse universo interior nos dias atuais é alguma coisa absolutamente decisiva para que possamos encontrar novas saídas para essa crise global que atravessamos e que nos afeta a todos, né? Injustiça social, enfim, uma série de situações que precisamos com urgência encontrar soluções para elas, né? E ele continua dizendo que estamos assim a um tal ponto desligados do reino interior que muita gente se pergunta a sério se ele existe. Não é, pois, de admirar que a exploração desse reino perdido seja uma coisa perigosa, né? Então, há pessoas que vêm com perigo, né? Os perigos que o alpinista passa, quantos alpinistas morreram? Os perigos que o astronauta passa, quantos morreram? Né? Os equívocos de Colombo, tentando interpretar aquela terra nova que ele chegou, né? Tudo isso é visto com muita generosidade e benevolência. Mas, quando alguém está explorando o espaço e o tempo interiores da mente, nós já temos uma visão diferente, uma visão mais preconcebida, mais, assim, muitas vezes negativa, né, desses tipos de procedimento. Mas os perigos, que poderíamos dizer, né, por que é perigosa essa exploração? Né? Toda exploração tem perigos, obviamente, né? Mas, em parte, muito daquilo que se considera perigoso nessa exploração simplesmente se refere a uma visão que parte, primeiro, do sistema, né? É perigoso para o sistema, ameaça o sistema, todo esse processo de alienação, enfim, de perda de valores, de degradação ética que nós vemos, né? E ameaça também algumas correntes hegemônicas da ciência que ficaram presas no paradigma antigo, o paradigma newtoniano cartesiano, conforme descrito pelo Capra, mostrando que esse paradigma já fez água por muitos lados. Esse paradigma não se sustenta mais. Com todos os avanços da psicologia transpessoal, com todos os avanços até da ciência moderna, em várias áreas, em vários campos, essa visão de um homem totalmente identificado, prisioneiro no tempo e no espaço, de ver a mente como um epifenômeno do cérebro, essa visão mecanicista, materialista, ela não se sustenta mais. Hoje já existem muitas contribuições da própria ciência questionando toda essa forma de entender o ser humano, o corpo humano e assim por diante, tanto quanto a gente vê tanto quanto a própria psique humana, a própria mente humana, né? Então, bastante importante a gente começar essa reflexão dessa maneira, né? Então, esse paradigma está desmoronando, esse paradigma mais antigo, digamos assim, né? Mas ele continua muito forte, dentro da academia, dentro das universidades, em muitos lugares, ainda se cultua, né? Nós vamos usar um pouco até essa linguagem religiosa para brincar, né? Esses dogmas ainda são bem cultuados, ainda tem uma quantidade grande de pessoas que aderem a eles e são fiéis e são, né, e têm fé neles, né? Porque se a gente for examinar os fatos, nós vamos ver que nós temos muitas bases, fatos e resultados de investigações para poder questionar tudo isso. Mas as pessoas preferem, muitas vezes, e até grandes pensadores, varrer para debaixo do tapete uma série de dados para não terem que se confrontar com uma situação teórica, psíquica, existencial, que vai levá-los a ser forçados a mudar toda uma visão de mundo, uma visão de vida, uma visão do que é ciência. A revolução é muito grande. Então, às vezes, é mais fácil você pegar os dados contrários que vão colocar em questão a sua visão, varrê-los para debaixo do tapete, como tem sido feito já há algumas décadas, do que você considerar esses dados e ter que rever seus pontos de vista de uma maneira radical, né?
E essa crise que permeia a nossa história, as nossas sociedades, né? E que se caracteriza também por uma descrença, por uma dessacralização da vida, né? Por uma confusão perceptual acerca do sentido da vida humana, o Capra fala que a crise é de caráter perceptual, né? Na verdade, é da forma como percebemos o mundo. A crise está relacionada com isso, né? E para Jung, ele vai dizer que isso em 1934. Por que a gente dá essas datas aqui logo no início do livro? Para que possamos ver que esses problemas já foram formulados há algum tempo. Quer dizer, essas questões já estão aí há algum tempo, só que não têm sido consideradas com digamos assim, com a seriedade e a profundidade que elas merecem, né? Então, diz o Jung, o problema psicológico de hoje é um problema espiritual, é um problema religioso. Isso em 1934 o Jung já falava isso, né? E é muito interessante, né? Porque podemos dizer assim que os homens estão sedentos e famintos de uma relação mais harmoniosa com a sua psique, com o seu universo interior, né? Sedentos também, famintos de uma relação mais harmoniosa com os recursos que nós temos da mente humana, né? Os recursos que temos dentro de nós, né? Essas forças que habitam a nossa psique. E não é à toa também, por outro lado, temos um fascínio por muitas informações que vão falar de recursos bastante poderosos que existem na mente humana, não só na área mais assim física, né? Nós vemos atletas, faquires, pessoas fazendo coisas que as pessoas comuns, nós pessoas comuns não conseguimos, né? Mas também em termos de recursos psíquicos, né? Pessoas que têm assim acesso a certas dimensões e recursos internos que normalmente nós não temos, até porque não somos educados nem temos o treinamento adequado para isso, né? E muitas vezes os homens modernos, e especialmente os jovens, têm uma resistência invencível em relação às opiniões pré-fabricadas que se pretende impor, especialmente nessa área das drogas, né? E nós vamos ver por que isso, né? Há um rechaço muito grande em relação a uma visão muito estreita e muito limitada dessa questão dos psicoativos, que muitas pessoas rechaçam, rejeitam, não conseguem obedecer, respeitar, aderir, porque percebem que aquela formulação está inadequada, né? Então, nós vamos tentar ir mais fundo nessas questões todas, né? E aí o Aldous Huxley, o famoso Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção, foi uma experiência, das narrativas dele, a experiência que ele teve com mescalina, e ele narra de uma forma muito interessante, assim, resgatando o valor da experiência de expansão de consciência, e ele vai também fazer uma interpretação do cérebro como uma válvula redutora de onisciência. Isso é uma coisa muito interessante que o Huxley traz, né? A ideia de que nosso cérebro, ele exatamente ao contrário de gerar ou produzir consciência, na verdade, ele estreita essa torrente de onisciência, que seria a natureza última da mente, para que possamos viver no mundo e podemos nos mover, fazer coisas simples e nos adaptarmos e lidarmos com as coisas do dia a dia, porque senão nós seríamos inundados por uma torrente de onisciência enorme e não íamos conseguir essa adaptação, né? Interessante essa visão, porque nós vamos hoje um pouquinho explorar um pouco mais essa maneira de entender as coisas, né? E hoje nós detectamos, assim, de muitas formas, como essa sede de plenitude, esse anseio por um paraíso perdido, né, vai aparecer em várias dimensões no nosso dia a dia, vai ter
um efeito como um impulso motivacional muito poderoso para a saúde e para a doença, para aquilo que é funcional e para aquilo que é disfuncional. Mas ele está presente, inclusive, em muitas patologias. Né? Por trás daquela disfunção psíquica, nós temos esse anseio de plenitude que está canalizado de uma maneira equivocada. E podemos dizer até para também muitos das coisas absurdas e coisas terríveis que vemos no mundo, né? Por detrás tem um movimento para a plenitude, essa sede do paraíso. Né? Até o Jung vai falar que as pessoas cortam o pescoço umas das outras, né? Quando estão discutindo sobre a forma como o paraíso deve ser instaurado sobre a Terra. Né? Não, o paraíso tem que ser assim, aí corta a cabeça do outro, porque o outro discorda, que acha que tem que ser de outra maneira. Né? Mas aquele impulso é forte. Tão forte que o sujeito pode cortar a garganta do outro, às vezes em nome de um Deus amoroso, em nome de uma religião, e a pessoa fazem isso. Né? Tal a pujança desse impulso, dessa motivação, dessa sede de plenitude que temos. Né? Então, assim, muito interessante, né? Porque essa procura por esse paraíso perdido, ela pode nos levar a uma porta muito importante, que o Jung trouxe como uma contribuição fantástica e que nós, de alguma maneira, acabamos, nas ciências humanas de uma maneira geral, essa contribuição do Jung, essa revolução de Copérnico do Jung acabou sendo um tanto deixada de lado, né? Ou não foi considerada em todo o seu alcance, né? todo o alcance que tem essa contribuição, que é a ideia de si mesmo, né? Essa ideia de self, que seria o si mesmo. A ideia que o Jung vai desenvolver a partir dos seus estudos, da sua experiência clínica, é a ideia de que o ego, que seria o centro da consciência, não é o centro da psique, nem é, digamos assim, a dimensão última que constitui a nossa identidade maior, mas sim o si mesmo. O si mesmo, para Jung, é o centro da psique. Seria o sol, em torno do qual o nosso sistema psíquico precisa girar, e não do ego. Né? Isso é uma revolução incrível, porque para nós entendermos a mentalidade dos místicos, dos xamãs, de muitas pessoas, médiums, de várias pessoas que têm assim, experiências transpessoais, nós vamos depois ver um pouco mais desse conceito, né? Para você compreender a mentalidade dessas pessoas, você precisa considerar essa ideia de um outro centro maior na psique humana, porque são pessoas que se regem muito mais por esse centro maior do que meramente pelo seu ego. Né? A vida dessa pessoa, as atitudes delas, as atividades delas estão muito mais orientadas, guiadas e tangidas pelo si mesmo, por uma instância maior, uma instância de uma centelha de consciência cósmica dentro de si, do que por valores meramente egóicos. Né? E talvez seja isso que Jesus quisesse dizer quando ele fala do reino dos céus, o reino de Deus, que o homem foi lá, vendeu tudo que tinha e descobriu um tesouro no campo. Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para poder pegar aquele tesouro. Né? Falando certamente da prioridade que precisamos dar para a busca desses estados de plenitude, desses estados de expansão de consciência, como uma chave importante, capaz de revolucionar nossas vidas, de revolucionar a própria sociedade que está aí. Né? Então, esse conceito intuitivo do Jung, né, de si mesmo, ele vai nos ajudar muito a compreendermos importantes dimensões do universo das drogas e da própria alma humana, descortinando-nos valiosas indicações terapêuticas para inúmeros problemas do mundo moderno relacionados com a psique e a consciência. Esse conceito ele vai nos ajudar e nos beneficiar de maneira muito decisiva para nós podermos lidar de uma maneira mais hábil com os vários tipos de problemas que o mundo moderno apresenta. Né? E é interessante porque também
o Huxley vai falar que o problema da dependência à droga e à bebida em excesso não é apenas uma questão de química ou de psicopatologia, de alívio da dor e da conformação com uma sociedade ruim. Não que não existem essas coisas, né? Também a pessoa vai anestesiar, está sofrendo, está doendo, ela está num momento difícil, uma vida está trazendo muitas agruras para aquela pessoa. Então, a questão da droga, da bebida em excesso, né, vai trazer um alívio químico, né? Vai trazer algumas perturbações e disfunções também, né? Vai trazer alívio da dor, né? E vai trazer também uma tentativa dela lidar com essa sociedade que todos concordamos que está ruim, né? Mas o Huxley vai além disso. Ele vai além disso. Ele vai dizer, é também um problema metafísico, um problema, poder-se-ia quase dizer, de teologia. Quer dizer, o problema toca as regiões ligadas ao sagrado, ligadas à transcendência, e se a gente for bastante fundo, nós vamos acabar chegando lá, né? E aí ele vai também, por isso em 1911, ele escrevendo o Tratado de Psiquiatria, que ele terminou em 1916, um tratado clássico, Bleuler, né? Um grande psiquiatra. Eu me lembro que lá no museu, nós estudávamos, lá no grupo de estudos do Museu de Imagem do Inconsciente, com a doutora Anise, estudávamos porque ela estudava tanto a antipsiquiatria, como estudava também a psiquiatria clássica. A gente procurava estudar todas as correntes, sem fronteiras, né? E interessante, porque ele é um clássico da psiquiatria, e já nessa época ele fazia ele tinha uma abordagem que é muito interessante da gente examinar novamente. Hoje mesmo, nos tempos atuais, isso continua bastante significativo e bastante vivas essa forma de entender as coisas, né? Ele fala que tem se tornado um hábito culpar os jovens, mas crianças e adultos incorporam-se cada vez mais ao círculo dos que as drogas colocam em perigo. Os jovens ameaçados pelo uso de drogas geralmente têm anseios de se liberar, de alguma forma, da maneira tradicional de viver, do contato com a família, com a pátria, da formação profissional e do exercício de uma profissão nos moldes tradicionais. Quer dizer, são muitas vezes a pessoa que está procurando os psicoativos, de uma maneira geral, são pessoas que estão querendo mudar as coisas, que percebem falhas imensas no sistema educacional, na vida em sociedade, as hipocrisias, muitas coisas disfuncionais, e que as pessoas têm anseio de mudança, né? E geralmente a culpa é do jovem e da droga. A culpa não é do ambiente totalmente disfuncional, de métodos insuficientes, de formas já ultrapassadas de tentar fazer as coisas e de resolver os problemas. A culpa é da pessoa que usa drogas, né? Então, é isso que nós vamos procurar fazer uma reflexão mais sutil, mais complexa um pouco, né? Tentamos abordar o problema por um outro viés, né? Então ele acha que nós precisamos enxergar claramente que no julgamento dos motivos e das maneiras do combate ao perigo das drogas, as atitudes e as experiências da sociedade desempenham um papel mais importante do que as experiências médicas. Ele já nessa época vê que aquele problema não é um caso estritamente médico, uma questão apenas para ser tratada por um psiquiatra ou por alguém de uma área, uma formação meramente dentro da medicina, mas que aquilo é um tema muito mais amplo. Nós temos que entrar numa análise da sociedade, das formas de organização e de valores, de questões que são muito mais amplas do que aquelas que poderíamos pensar que estavam envolvidas naquele problema a princípio, né?
E aí ele começa a se formular as perguntas muito interessantes que continuam bem vivas para hoje. Ele diz assim, né? Existem situações prejudiciais na nossa vida em sociedade que podem ser combatidas por julgar que causam a dependência das drogas, né? A gente já viu que tem situações, às vezes, de ambientes familiares, ambientes sociais e vários tipos de situações da vida em sociedade que empurram aquela pessoa para o uso das drogas, né? Então, a responsabilidade é só daquele que for buscar droga? Não. Nós temos que fazer uma análise para tentarmos resolver o problema, uma análise bem mais ampla de toda uma situação, um ambiente, um grupo, uma situação social, enfim, para podermos abordar o problema de uma maneira realmente mais assim eficiente e uma forma mais imparcial de se analisar, né? Que situações são essas, né? Situações da vida e sociedade que podem ser combatidas por julgar que elas causam a dependência em relação às drogas, né? Que situações sociais são essas que empurram as pessoas para as drogas, que geram essa tendência de procurar as drogas? Como podemos melhorar nossas condições de vida? Podemos ou devemos impedir os jovens de se liberar de nossa ordem social e procurar obter novos sentimentos vitais? Quer dizer, é o caso de você proibir, né, as pessoas que estão nessa busca de empreender essa busca? Podemos utilizar medidas compulsórias? E quais são? Quer dizer, você pode obrigar uma pessoa a não alterar a sua mente? Você pode ou deve forçar uma pessoa que está querendo ter uma experiência de percepção diversa do mundo de uma forma autoritária, compulsória? Será que o caminho é esse? Será que é por aí, né? Então, é um ponto assim que a gente começa a fazer uma reflexão, né? E aí ele faz uma comparação muito interessante, né? Que ele diz assim, né? O que podemos responder a um jovem fumante de haxixe quando ele nos joga na cara: vocês me proíbem de fumar haxixe, mas a sua sociedade não reconhece o álcool, que é muito mais perigoso, né? Então, ele se coloca numa situação muito franca diante do problema. Ele se expõe, ele sai daquela visão, né, de que o outro está errado e eu que estou certo, e procura refletir de uma maneira diversa, né? E essa é uma forma interessante da gente lidar com essas questões, né? Aqui no Brasil, a gente pode substituir o haxixe pela cannabis sativa, pela maconha, né? Então, está lá o jovem querendo fumar o seu cigarro de maconha e está lá o pai me enchendo a cara, dizendo que não, e proibindo, e achando que aquilo é absurdo. Que situação é essa, né? Como é que a gente pode equacionar de uma forma nova esse tipo de situação, né? No mundo islâmico, por exemplo, o álcool é proibido e o haxixe é aceito, né? As ênfases e a visão proibicionista, o tipo de repressão vai incidir de uma forma diferente da nossa cultura, das culturas ocidentais, né? Então, quem tem razão, quem não tem. Mas nós vamos ver essa questão das drogas lícitas ou ilícitas, né? E as drogas lícitas, que são o tabaco e o álcool, e podemos até detalhar um pouco mais falando do cigarro e o álcool, porque o tabaco também é uma planta milenar usada em cerimônias aí há muito tempo, né? Mas o cigarro que as pessoas usam na sociedade moderna já não é mais apenas o tabaco, né? Ali tem várias misturas para induzir a pessoa mais ainda ao fumo. Enfim, tem uma série de outros ingredientes. E a questão principal é essa, né? Será que aquilo que a gente chama de drogas lícitas ou ilícitas, isso, na verdade, tem uma correspondência direta com o grau de periculosidade de cada uma dessas substâncias? Ou, na verdade, tem muito a ver com a forma, talvez
preconceituosa ou preconcebida que temos de examinar esse assunto, né? Porque, na verdade, o tabaco, o cigarro e o álcool matam muito mais do que todas as outras drogas juntas, né? E, no entanto, são anunciados aí na televisão, né, na mídia, e aí agora que começa a se tomar algum cuidado, e no maço de cigarro tem lá uma imagem bem braba ali de uma pessoa doente, né? Mas isso é recente, né? E, de alguma maneira, continuam sendo drogas lícitas, coisa que você pode fazer em público, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de repressão, né? Mas muitas dessas substâncias ilícitas, será que elas têm um grau de periculosidade, o mesmo o grau de periculosidade que lhes é atribuído, de fato, né? O que existe aí de, digamos assim, de falta de informação? O que existe aí de uma visão preconceituosa? O que existe aí de interesses econômicos também que estão por trás de muitas dessas formas de compreender esses assuntos e assim por diante? Então, vamos tentar fazer uma reflexão sobre isso, né? E um pouco assim mais fundo. Então, como é evidente, segundo o que nós estamos vendo, né, o nível de hipocrisia em relação a essa situação, né, as drogas que mais matam são as que são permitidas. Então, é um nível de hipocrisia, de preconceito, né, que vamos ver na sociedade moderna, na abordagem da sociedade moderna em relação a esses assuntos, não é de admirar. A desconfiança que muitos usuários têm, né, dessas drogas em relação a qualquer intromissão na sua liberdade de escolha da parte de autoridades que se julgam competentes. As pessoas não simplesmente desconsideram determinadas opiniões e determinadas posturas, porque eles percebem que existe uma hipocrisia, existem contradições imensas em toda essa forma como o problema está sendo tratado. Então, a pessoa que tem uma experiência com algum tipo de droga, ela simplesmente não está nem aí para uma política repressora, para visões, né, assim que censuram, que condenam aquele tipo de prática, né? Então é preciso encontrar uma formulação diferente, uma nova maneira de abordar isso para ajudar essas pessoas, né? Que a gente sabe, nós vamos ver um pouquinho para frente, que obviamente que existem muitas situações disfuncionais na utilização das drogas, né? Então é isso, quer dizer, a busca da droga, na verdade, a procura em relação às drogas, aos psicoativos em geral, é uma busca, é uma fuga ou é uma busca? É uma tentativa de se alienar, é uma tentativa de escapar de um mundo insano, de um mundo muito ruim de se viver, ou é, na verdade, também, ou é as duas coisas ao mesmo tempo, uma procura de alguma coisa nova, que muitas vezes a pessoa ouviu o galo cantar, não sabe aonde, até porque nós não temos espaços com possibilidade de termos informações mais apropriadas sobre esses assuntos, né? Na verdade, como a hipocrisia é muito grande em relação a isso, o preconceito é muito grande, toldam a nossa maneira de entender esses problemas e não se trata, não se conversa sobre esse assunto de uma maneira bem clara e não se procura especialistas que possam nos auxiliar a ter uma visão mais sofisticada, mais complexa, mais profunda de todas essas questões, né? E vamos ver também, né? Aí vamos ver um pouco dessa definição, né? O que é droga, né? A palavra droga, né? Que quer dizer isso, né? Uma das versões aí possíveis o conceito grego de fármacon, de onde veio o termo farmácia. É interessante porque fármacon é uma palavra que ela traz em si os opostos. Ela pode ser veneno ou pode ser remédio. A mesma palavra significa as duas coisas. Aliás, o Freud tem um artigo muito bom
que se chama Sobre a Significação Antitética das Palavras Primitivas. Então, ele atribui uma primitividade a essas palavras, mas são palavras que, na mesma palavra, você encontra significados opostos, alto e baixo, na mesma palavra, né? E fármaco é uma palavra assim, é tanto veneno quanto remédio, né? Então, o alquimista Paracelso, um grande alquimista, um dos maiores médicos de todos os tempos, que não se fala nele, não se estuda nas faculdades de medicina, menos ainda na psicologia, né? Mas foi assim, uma abordagem muito revolucionária. Era um médico que tinha métodos bastante estranhos à metodologia da ciência moderna, é bem verdade. Mas o que não fazia dele um mau médico, ao contrário, ele foi um médico muito importante e que se fala pouco. Então, para ele, o que fazia com que uma coisa fosse veneno ou remédio era uma questão de dosagem. Tem uma dosagem que aquilo ali é um remédio. Se você passa a dosagem inadequada, seria um veneno. Então, isso é só apenas uma primeira aproximação, né, ao assunto. Seriam tóxicos, né, no sentido da sua derivação do grego, que significa arco, referindo-se ao uso de flechas envenenadas. Então, a palavra tóxico nos remete a essa ideia de flechas envenenadas, quer dizer, alguma coisa que faz mal, que invade você, né? Então, vamos vendo que a terminologia aí é toda complicada, né? Nesse sentido, seria um veneno, né? Uma substância que altera ou destrói as funções vitais. Ou como definem Schultz e Hoffmann, autores de um livro chamado Plantas dos Deuses, é uma das maiores referências em matéria de plantas sagradas que a gente tem. Assim, eles fizeram um levantamento muito amplo, né? Ainda incompleto, mas um levantamento muito amplo de várias plantas psicoativas que existem aí no mundo, com um pouco da etnografia, um pouco da cultura, da forma de preparo, um pouco dos seus efeitos, né? E eles, então, vão dizer o seguinte, que é uma substância animal, vegetal ou química que se ingere com um propósito não alimentício e que tem um notável efeito biodinâmico sobre o corpo. Isso também seria a definição deles do que é tóxico, né? O mais certo é que nós vamos encontrar aí, além das sadias e esperadas aproximações, também quase sempre um juízo de valor etnocêntrico. O que é o etnocentrismo? Eu tender a explicar ou referir-me ou tratar um elemento que vem de uma outra cultura que eu desconheço à luz da minha própria cultura, né? Então, todo antropólogo ele vai procurar assim ter um cuidado muito grande com esse etnocentrismo, onde eu projeto coisas do meu ambiente cultural, da minha sociedade, os meus valores, num objeto, numa cultura, numa sociedade que tem valores, referências muito diferentes das minhas, né? Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu não vou estar fazendo ciência, eu não vou estar compreendendo adequadamente aquela cultura, aquela pessoa que funciona de uma maneira diferente, que tem valores diferentes. Eu vou estar simplesmente projetando os meus próprios valores, da minha própria cultura. Então, nós temos que ter um cuidado quando vamos fazer estudos transculturais, transdisciplinares. A gente tem que ter cuidado com essa questão, porque senão nós podemos tender a projetar num objeto que nós desconhecemos, que esse objeto pode ser uma sociedade diferente da nossa, uma cultura diferente da nossa, uma pessoa que tem experiências diferentes da nossa, tem pontos de vista diferentes da nossa, as referências que nos são familiares. E, com isso, desentendemos ainda mais aquela situação e saímos mais ainda de um âmbito que poderia ser mais científico, no sentido de ser mais rigoroso, mais exato, mais preciso e mais imparcial e impessoal, né? E outro ponto também, e outro aspecto muito interessante na definição do dicionário etimológico Nova Fronteira, né, temos duas definições que mencionam a droga como nome genérico dos ingredientes próprios para tinturaria, química, farmácia, etc., ou coisa de pouco ou nenhuma valia, né?
droga, né? Isso aí é uma droga. Quer dizer, observe que tem um juízo de valor ali, né? Eu já tenho embutido na palavra um certo desdém, um desprezo, um elemento assim que vai, digamos assim, diminuir ou ironizar aquela substância. Tudo isso vai fazer parte do nosso universo de avaliação, de interpretação disso que nós vamos estudar aí ao longo desse período, né? E ainda tem outros pontos também muito sérios, né? Tem o Francis Huxley, no seu livro Sagrado e Profano, diz uma coisa muito interessante. Não há dúvida que o homem tem a sina de embebedar-se, tanto literal quanto metaforicamente. Pode ficar tão ébrio de glória, poder, ideias, desejos, dogmas religiosos quanto de álcool. Então não é só o álcool ou os psicoativos que podem levar a uma situação de ebriedade, mas ideias. Quando a pessoa é tomada de uma maneira excessiva e de uma maneira acrítica por aquelas ideias, ele parece que está ébrio, né? E o que é pior, ele pode tender a impor aquelas ideias a todos, achar que eu estou com a razão, eu sou o dono da verdade, então eu vou impor a todo mundo o meu ponto de vista. Isso é uma coisa equivalente a um estado de ebriedade, embora ele não bebeu nada, mas ele está atuando como uma pessoa bêbada, porque ele não está enxergando o outro e não está vendo determinadas diferenças que são muito importantes de serem consideradas, né? Então, são alguns pontos aí bastante importantes da gente estar pensando e estar considerando, né? E aí, quer dizer, a partir disso, nós começamos a pensar, então, o que é saudável e o que não é saudável, né? no psiquismo, e em determinados comportamentos, em determinados traços, né? Porque o problema das drogas tem entrado muito na esfera da psiquiatria. E, às vezes, mesmo que a pessoa não procure ajuda, ela acha que está bem, né? É claro que nós podemos questionar isso, mas, às vezes, ela é forçada a fazer um tratamento, ela é forçada a se internar e fazer todo um procedimento para, digamos assim, se libertar daquela situação, né? E também tudo isso são coisas para a gente pensar, né, as medidas de tudo isso, né? Há momentos que a pessoa está se destruindo, está destruindo a sua vida em volta, que nós vamos ver um pouquinho disso, e, obviamente, que há momentos que talvez se precise de medidas mais compulsórias. Mas qual é o limite disso aí, né? Qual é a fronteira dessa questão? A fronteira, até que ponto uma pessoa deve ser livre para dispor do seu corpo, da sua mente, e até que ponto nós podemos intervir em nome dela mesma, em nome também de prejuízos à sociedade, ou ao grupo, à família, que possam estar sendo feitos a partir daquela prática, daquela situação, daquela pessoa, né? Então, continuando, nós podemos pensar o seguinte, que existem determinados estados de mente e de captura pelas imagens primordiais, por essas ideias, né? Que são ora aprisionantes e ora libertadores, né? Isso a gente vai encontrar independente dos psicoativos na esfera religiosa, por exemplo, na esfera política também, né? Ideias que podem trazer elementos libertários para aquela pessoa, para a sociedade, ou que, se a pessoa for excessivamente tomada por aquelas ideias, né, essas ideias passam a ser aprisionantes. A pessoa passa a ficar prisioneira de determinadas ideias. Aí a gente vai ver a situação do fanatismo, vários tipos de fanatismo, fanatismo religioso, fanatismo político, né? A pessoa não abre mão daquela ideia, está fechado com aquele ponto de vista, com aquela
com aquela abordagem e não tem nenhuma chance de a pessoa expandir a sua mente, tentar ver a validade das outras maneiras de ver aquela situação, né? E então a gente vê climas inflamados, né, entre grupos religiosos, climas inflamados entre grupos políticos e assim por diante, né, por conta dessas imagens. Então, isso pode ser um critério interessante, né? A tua relação com aquelas ideias, com aquelas imagens, é uma relação aprisionante ou é uma relação libertária, né? Aquilo ajuda você a estar mais livre, mais solto, a ter uma visão com maior alteridade, ou torna você uma pessoa fanática, né? Isso pode ser um critério interessante, né, sobre como a gente vai lidar com essa ebriedade das ideias, né? Então, nós vamos ver que essa sede de plenitude, ela é descrita em muitos autores, especialmente os escritores, né, pessoas da área da literatura. Eles chegam antes dos cientistas, porque eles não têm aquele aparato pesado de métodos e precisa comprovar o que está sendo dito, enfim, a maneira de formular tem que ser uma maneira precisa, rigorosa. Então, não é infrequente que os grandes gênios da literatura cheguem antes a muitas ideias e muitos conceitos interessantes, chegam muito antes do que os pesquisadores. Porque, obviamente, os pesquisadores têm que seguir um determinado método, uma determinada estratégia, e, com isso, eles vão mais devagarzinho. E quem simplesmente está criando, né, uma mente mais artística, ela tem uma capacidade de alcançar níveis assim mais complexos e com liberdade, porque ele não tem que explicar, não tem que justificar, não tem que comprovar nada, né? Então, não é à toa que, inclusive, muitos cientistas gostam de trabalhar com literatura. A doutora Anísio trabalhava com literatura, Freud trabalha com literatura, muitos grandes autores de várias áreas da ciência trabalham com os grandes textos literários. E também, por exemplo, muitos cientistas gostam têm como hobby escrever ficção científica. Nós temos obras incríveis de ficção científica que foram escritas por cientistas, porque o que eles não conseguem chegar ali de uma maneira mais imediata e rápida e não tem ainda comprovação para aquilo, eles inventam. E como é que seria o futuro? O que nós podemos inventar no futuro? Que máquinas, né, recursos para isso, para aquilo? Então, a imaginação vai mais longe, né? E, às vezes, você não consegue realizar, colocar no mundo material visível tudo aquilo que você pode ver e vislumbrar, né? Então, tem muitos cientistas que gostam de fazer ficção científica. E aí nós vamos ver o seguinte, né? Essa sede de plenitude que está por trás do problema da droga, nós vamos, assim, a reflexão que vai permear nossa abordagem é de que o uso de drogas e de álcool, bem como a busca arcaica e universal de estados não ordinários de consciência por diversos meios, e nós vamos ver um pouquinho também de outros meios que não são psicoativos. As religiões estão cheias de meditação, privação sensorial, rituais, dança estática, transes, várias formas de indução ao transe por meio de ritmo, de música, de instrumentos, também são formas de buscar expansão de consciência, né? Então, essa busca arcaica e universal de estados não ordinários de consciência por diversos meios, alguns muito saudáveis e espirituais, né? Estamos falando agora da droga, que é disfuncional, que é perigosa, que gera um monte de problema, mas existem meios também de busca de estados de consciência expandidos que são muito saudáveis e bastante espirituais, né? Então, tudo isso se alicerça nessa sede de plenitude, numa busca de estados de consciência cada vez mais amplos e mais, digamos assim, satisfatórios, perfeitos, se a gente quiser usar essa expressão, ou completos, né? Íntegros, talvez seja a palavra melhor para a gente falar disso, né?
Então, a cura da psique dissociada, que nós sabemos também pela psicologia que nós somos seres fragmentados, temos muitos eus dentro de nós, né? Um eu quer uma coisa, outro eu quer outra, um eu quer expandir sua mente, outro eu tem resistência em relação a isso e recua e tem medo. Então nós temos vários elementos na nossa mente que cada um tem uma voz e representa uma tendência numa direção diferente, né? Por isso que a gente às vezes hesita, por isso que a gente decide uma coisa, depois se arrepende e vai para outra direção, porque, na verdade, tem muitas vozes dentro de nós, né? E muito interessante isso, porque a cura da psique dissociada de nosso tempo é um processo que visa individuação. Individuação. O que significa esse termo? Assim, num sentido mais imediato, é não dividido. Não divido. Não dividido. O estado de não dissociação. O estado que nós estamos mais completos e inteiros, né? Então, assimilar o inconsciente, ajudar a pessoa a tornar-se mais inteira. E aí tem um ponto muito interessante também que vale a pena a gente fazer uma reflexão, né? As palavras em inglês wholeness, holiness e health, totalidade, santidade e saúde, são derivadas de uma mesma raiz. A mesma raiz vai tratar dessa, digamos assim, está por trás dessas palavras, né? E aí nós começamos a pensar assim, né? Também o Groff vai falar healing, Helan, em inglês arcaico anglo-saxão, significa tornar-se inteiro, sadio e bom, né? Então, cura significa tornar-se inteiro, né? Tornar-se uma pessoa inteira. Também está na etimologia a palavra monge, monacos, de uno, unificado, né? Então, essa ideia de totalidade, de santidade, de saúde, como sendo conceitos aparentados, é muito interessante para essa reflexão que estamos fazendo, né? Então, um psiquiatra e guia espiritual chamado Scott Peck, ele nos lembra que boa parte da psicopatologia humana, incluindo o abuso de drogas, surge de uma tentativa de voltar ao Éden. Estamos tentando resgatar o paraíso perdido, né? Então, mais ou menos esse o ponto, né? Bom, aí nós vamos chegar nessa ideia do Jung que a meta de uma psicoterapia ela não deve ser apenas a eliminação de sintomas. Isso o Jung já falava, vários outros autores chegaram a essa conclusão, né? Então, a meta de uma psicoterapia que não se contenta apenas com a cura dos sintomas é a de conduzir a personalidade em direção à totalidade. É de ampliar a mente, levar você a ser uma pessoa mais completa, mais inteira. Então, essa ideia de uma psicoterapia que apenas ataca sintomas e vai tentar eliminar os sintomas é uma visão muito pobre, é uma visão muito incompleta. Na própria medicina também nós poderíamos dizer que se trata de uma visão incompleta. Mesmo para tratar apenas os sintomas corporais, físicos, essa visão ainda é insuficiente também. Por isso, muitas pessoas vão se tratar com homeopatia, né, que vai atuar mais na causa do problema do que no sintoma, né? Muitas pessoas têm desconfiança em relação a muitos remédios alopáticos, né? Claro, na hora do sufoco, na hora da dor, a pessoa vai lá e toma um analgésico. Obviamente, ela não vai ficar sofrendo, né? Mas ela não tem ilusão que aquilo ali vai estar curando realmente, vai estar resolvendo o problema dela, vai estar dando um alívio momentâneo, né? E muitas vezes alguns remédios psiquiátricos também são assim, ajudam a pessoa a se colocar em condições melhores para que ela possa fazer uma terapia. A pessoa está deprimida, está em cima de uma cama, não consegue levantar da cama para fazer nada. Então, obviamente, naquele momento, naquela situação dramática e assim já muito avançada, muito difícil, muitas vezes tomar um remédio, ela sair daquele estado de depressão, melhorar o humor, e aí ela então vai procurar uma psicoterapia para trabalhar as causas daquela situação. Pode ser a melhor estratégia. Não estamos aqui, de maneira alguma, propondo nenhuma abordagem radical, nem, né, assim, de ser contra
as drogas e os medicamentos, não. Apenas estamos procurando ver as limitações dos métodos, das abordagens, para podermos ter uma visão mais crítica e termos uma liberdade maior de optar entre essa ou aquela ferramenta que vamos utilizar de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, uma mãe que opta por tratar um filho com homeopatia, às vezes a mãe fica lá tendo que aguentar, ou a criança está com uma febre altíssima e ela sabe que ela tem que aguentar a ansiedade dela, lidar com aquele sintoma, porque o remédio vai atuar de uma maneira diferente do remédio alopático. O remédio alopático você deu, pum, a febre baixa de imediato, mas o remédio homeopático é diferente. Você tem que suportar os sintomas, né, com uma outra atitude, né? Você tem que confiar naquela medicação, né? E é interessante a gente estar mencionando isso porque é mais ou menos isso que a gente vai ver, que vai essa forma de entender determinadas coisas que vai renascer, vai florescer com muita vitalidade na psicologia transpessoal, né? Na respiração holotrópica que o Grof desenvolveu e em vários outros procedimentos que hoje as psicoterapias experienciais vão trazer como uma outra abordagem para lidar com determinados problemas psíquicos, com determinadas disfunções. Então, se você... Nós vamos procurar trazer aqui uma ideia que o Jung introduziu de uma maneira muito bem formulada, que eu acho que talvez ele tenha formulado da maneira mais produtiva, mais interessante possível, que é essa ideia de você ver o sintoma como alguma coisa que pode ajudar de uma maneira muito interessante na cura. Por isso, um bom psicoterapeuta, por exemplo, ele não vai atacar os sintomas diretamente de uma maneira precipitada todo o tempo. É claro que se o sintoma está incomodando a pessoa, você vai, obviamente, procurar resolver aquilo. A pessoa está sangrando, vai morrer, você tem que fazer um garrote primeiro, depois você vai suturar, depois você vai fazer um tratamento mais, digamos assim, adequado na causa daquele problema. Mas, se não for uma situação dramática nesse nível, muitas vezes você procurar compreender o fenômeno, o sintoma, decifrar o sintoma, pode ser uma estratégia muito interessante e muito útil, né, para a gente lidar com determinadas questões, né? Então, talvez as várias doenças psíquicas possam ser tratadas como caminhos de cura. No próprio sintoma está, digamos assim, a mensagem do que nós vamos precisar trabalhar para nos libertarmos dele. E ao nos libertarmos do sintoma, nos tornaremos pessoas mais inteiras, mais saudáveis, mais equilibradas. Olha que coisa interessante essa contribuição do Jung, né? Precisamos explorar isso mais, né? Pesquisar mais isso, porque é uma abordagem interessantíssima que vai mudar muito da nossa perspectiva de como vamos encarar os vários tipos de terapias e até os tratamentos médicos também, né? Então, no próprio sintoma, em sua linguagem enigmática, está a chave da decifração da enfermidade, disfunção, crise e da sua contribuição para o processo de individuação da pessoa. Isso é muito interessante, muito legal, né? Então, na psicologia transpessoal, o Grof vai falar muito disso, que é uma abordagem nova que surgiu mais recentemente na psicoterapia, com resultados onde outras estratégias terapêuticas não tiveram êxito, né? Ele vai falar do potencial terapêutico das experiências transpessoais. Essas experiências de expansão de consciência têm potencial terapêutico incrível, né? E para nós assim procurarmos compreender melhor essa questão, né? A gente procurar
entender, vamos falar um pouquinho de 2 modos de consciência que o Grof vai descrever e que nós vamos usar essa linguagem ao longo do nosso percurso quase todo, né? Que ele vai falar no modo de consciência hilotrópico e modo de consciência holotrópico, né? O que ele quer dizer com isso, né? Então, esse modo de consciência hilotrópico, nós hile, matéria, trepen, movimento em direção a. Então, seria um modo de funcionamento da consciência que se volta, que se alicerça, que se baseia muito no mundo material. Hile, essa palavra os alquimistas usavam muito, significa matéria primordial, é o mundo material, de uma maneira geral, né? É quando a nossa consciência fica identificada com as coisas do dia a dia, com as tarefas, com o corpo, com o ego e com coisas do nosso cotidiano. E o modo de consciência holotrópico, holos, totalidade, trepen, movimento em direção a, vai significar aquele movimento no sentido de uma expansão da consciência, né? Onde a gente chega em níveis de consciência ampliados, maiores do que aqueles que são os modos de consciência do nosso cotidiano, né? Então, esses termos a gente vai usar muito. Então, no modo de consciência hilotrópico, somos corpos materiais sólidos que operam em um mundo de objetos separados e de propriedades newtonianas distintas. Então, observe como é que é o mundo de quem está funcionando no modo hilotrópico. Nós temos os dois, mas observem bem como é que é a visão de mundo dessa pessoa. Então, somos corpos materiais, eu sou o meu corpo, né? Já tem aquela ideia da identificação com o corpo. Somos corpos materiais sólidos que operam em um mundo de objetos separados. Eu, o outro, somos coisas distintas, o nosso país, o outro país, a minha cultura, outra cultura, né? E de propriedades newtonianas distintas. O espaço é tridimensional, o tempo é linear, e tudo parece ser comandado por sequências de causa e efeito. A gente vive no mundo de causa e efeito, não é à toa que toda a psicanálise, toda a visão, o modelo mecanicista da medicina, o Freud vai utilizar para construir a psicanálise. Então, aquela ideia que tem uma causa e um efeito. Então, o que eu estou vivendo hoje, eu sou fruto da minha infância, do que meu pai fez comigo, minha mãe fez comigo, tarará, da sociedade, né, da escola, e eu sou apenas isso, e tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje vai ser explicável a partir do meu passado, por uma série de... uma sucessão de causa e efeito, né? Então, essa é a forma hilotrópica de perceber o mundo, né? As experiências nesse modo de consciência suportam sistematicamente diversas suposições básicas, como a matéria é sólida, nossos sentidos têm um alcance limitado, 2 objetos não conseguem ocupar o mesmo espaço, os acontecimentos passados estão irremediavelmente perdidos, os acontecimentos futuros não estão disponíveis, não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, nem vivenciar simultaneamente mais de um período histórico. Os objetos possuem tamanhos fixos que podem ser situados em uma escala métrica contínua. O todo é maior que a parte, e assim por diante. Toda a decorrência desse modo de funcionamento hilotrópico é você pensar dessa maneira, funcionar dessa maneira, viver num mundo que é assim, né? Então, essa é uma das possibilidades que nós temos, e é que nós fomos treinados, adestrados a vivenciar, nos movermos e vivermos nesse mundo tridimensional, material, assim por diante. Bom, a consciência holotrópica, por oposição, isso é uma consciência em direção à totalidade, né? Em contraste com esse modo hilotrópico, que é restrito, limitado, a consciência holotrópica não necessita da mediação dos órgãos dos sentidos para ter acesso ao mundo material e a dimensões de realidade escondidas que nossos sentidos físicos não conseguem alcançar. Então, você vai encontrar na parapsicologia a comprovação da telepatia, você vai ter as experiências fora do corpo. O Jung descreve nas memórias uma experiência fora do corpo que ele teve,
e que ele viu o que estava sendo feito com o corpo dele e não conseguia se comunicar com as pessoas, ele estava se sentindo muito bem, no entanto, o cérebro dele estava apagado, estava sem funcionar, né? Então, é um modo de consciência para além dos sentidos, né? Daqueles que estão vinculados estritamente ao corpo físico, né? Então, essa consciência holotrópica não necessita da mediação dos órgãos dos sentidos. A pessoa, às vezes, tem visão à distância, vê uma coisa que está acontecendo longe de onde a pessoa está, que com os sentidos ela não conseguiria ver, né? Dimensões de realidade escondidas que os sentidos físicos não conseguem alcançar. As experiências nesse modo de consciência oferecem muitas alternativas interessantes ao mundo newtoniano da matéria, com todas as suas restrições e limitações, né? As experiências holotrópicas dão suporte a uma série de suposições muito diferentes, entre as quais o universo representa essencialmente uma realidade virtual. Hoje está muito em voga, né? Muitos filmes falando sobre realidade virtual, né? E isso, textos antigos já falam nisso. Tem histórias muito antigas que estava lá o discípulo, aí não sei se é Krishna, um daqueles grandes mestres, manda ele buscar água no poço. Aí quando ele vai buscar água no poço, ele chega lá, encontra uma mulher, aí eles se casam, aí enriquece, assume um reino, e tem um reino, tem muitos filhos, e está cheio de filhos e tal, aí de repente vem uma enchente, e o reino é totalmente coberto de água, ele morre ali, está morrendo, os filhos morrem, morre todo mundo, e quando ele de repente se dá conta, ele estava ainda na beira do poço, pegando água. E aí ele volta, e aquele mestre parece que já sabia o que tinha acontecido com ele. Puxa, você demorou e tal. E ele é atônito, porque tinha tido uma vida inteira, né, naquele fragmento, naquele pequeno período de tempo, ele teve uma vivência enorme. Nós sabemos isso também intuitivamente nos sonhos, né? Às vezes você tem um sonho enorme, passa um monte de cenas, um monte de coisas, quando você vai ver, você estava dormindo por alguns minutos, né? No entanto, muitas informações foram processadas ali. Também tem o caso das paramnesias, né? Aquela experiência que é descrita por muitas pessoas quando elas estão numa situação de iminência de morte, a gente está num desastre, pode acontecer que aquela pessoa morrer, ela vê a vida toda passar diante dela assim, em segundos, né? Ela vê muitos fatos, muitas coisas, e em fração de segundo ela vê tem aquela quantidade de informação. Então a gente começamos a desconfiar do tempo e do espaço, não serem tão absolutos como pensávamos, né? E também de os sentidos serem o critério último de percepção da realidade, do mundo, de nós mesmos, né? Começamos aí, né? Então, o universo representa essencialmente uma realidade virtual. A solidez e a descontinuidade da matéria é uma ilusão gerada por uma orquestração particular de experiências. Então, a física mostrou, na verdade, o corpo parece uma matéria densa, um monte de átomos, né, girando no vazio, tem milhões de espaços vazios, mas parece que nós temos solidez, que os objetos são sólidos, né? E pode ser, isso é ilusório, no certo ponto de vista. O tempo linear e o espaço tridimensional não são absolutos, mas arbitrários em última instância. O mesmo espaço pode ser ocupado simultaneamente por muitos objetos. O passado e o futuro estão sempre disponíveis e podem ser trazidos experiencialmente para o presente. Podemos ter a experiência de estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Podemos estar simultaneamente em mais de uma estrutura temporal. Ser uma parte não é incompatível com ser um todo. Algo pode existir e não existir ao mesmo tempo. Forma e vazio são intercambiáveis. Quer dizer, nós começamos a nos deparar com realidades muito diferentes daquela aquela visão de realidade que uma consciência helotrópica tem, e que essa consciência helotrópica é o que determina, é que produz uma parte imensa das pesquisas da ciência moderna, das pesquisas da ciência que estão aí ainda hoje
sendo muito consideradas e muito respeitadas, né? Mas a psicologia transpessoal vai implodir, né, tudo isso. E outro ponto também interessante é que, normalmente, numa pessoa comum, uma maneira, entre aspas, saudável de ser, nós temos muitos mecanismos que nos protegem em relação a esses estados holotrópicos de consciência, né? Muitos mecanismos que estreitam nossa memória, nossa lembrança, nossa visão do futuro e um monte de coisas que nós somos, ficamos ali naquela, digamos assim, naquele mundo mais limitado, né? E nós mesmos procuramos isso, né? Porque, às vezes, quando você expande a mente, isso pode ser uma experiência bastante perturbadora. Não é necessariamente uma experiência prazerosa, agradável, pode ser uma experiência difícil, né? Às vezes, quando você expande a mente, você começa a entrar em contato com traumas do passado, né? O Freud começou também usando hipnose para tentar acessar traumas do passado que poderiam ser responsáveis por determinados sintomas, né? Quando você expande a mente, você pode ver alguma situação futura que não seja tão bonita, tão agradável, né? Tem pessoas, eu já tive no consultório algumas situações de pessoas muito perturbadas que elas sonhavam com coisas que aconteciam depois e tinham percepções de situações que se concretizavam mais adiante e geralmente coisas assim até difíceis e ruins a respeito de pessoas queridas, de situações de vida que a pessoa não queria saber daquilo ali, ela queria fechar aquela história porque ela não tinha como lidar com aquele estado de mente, né? Então, é bastante interessante tudo isso, né? Então, essa pessoa apresenta um sistema de defesas psicológicas suficientemente desenvolvido que impede que as experiências holotrópicas emerjam na consciência. Nós temos algumas defesas para evitar a expansão de consciência dentro de nós mesmos. Não é à toa que, às vezes, a pessoa vai buscar um método de expansão de consciência, ela tem um lado que quer, outro lado que resiste e recua diante daquilo, né? É um fato bem conhecido, por exemplo, numa terapia, você ter... O Freud denomina isso de resistência. O que é resistência? É a resistência que a pessoa que vai fazer uma terapia tem de olhar para o seu próprio inconsciente. Nós não queremos saber determinadas coisas que vão perturbar, vão mexer com a gente, vão nos mobilizar, né? Então, a gente tem também esse movimento no sentido de estreitar, né? Estreitar a nossa mente, né? E por outro lado, também temos um anseio por esses estados holotrópicos. E nós temos esses dois movimentos dentro de nós e que são, assim, eles são... ambos fazem parte da nossa mente, da nossa consciência, né? Então, nós temos também uma forte necessidade de passar por experiências holotrópicas, né? Cedo ou tarde, elas se transformam também em busca filosófica e espiritual. Quer dizer, nós temos um anseio de passar por experiências de expansão de consciência. Esse anseio é legítimo, né? Isso é outro ponto também, que a política de drogas e toda essa visão preconcebida a respeito do assunto não considera, né? Que desde os primórdios da humanidade que as pessoas têm anseios por estados de expansão de consciência, de mudar a sua mente. Essas práticas são antiquíssimas, talvez elas venham lá do Neolítico. Já foi encontrado uma múmia de um xamã, o que poderia ter sido um xamã, assim, o corpo ainda estava em um certo estado de conservação, tinha roupa, tinha uma bolsa com uma série de sementes ali dentro, de vários tipos de planta. Dentre essas sementes de plantas, tinham plantas psicoativas. Quer dizer, é provável que essas práticas de expansão de consciência venham desde o Neolítico. Mas, se nós considerarmos só as sociedades que já tivemos assim, oportunidade de estudar com mais rigor e com mais detalhes, no Egito Antigo, na Índia Antiga,
e aqui também nas sociedades aqui na América, entre os maias, os astecas, praticamente em todo o mundo, e nas sociedades mais variadas e culturas mais variadas, sempre existiu esse anseio de expansão de consciência, de alterar a mente, né? Então, você chegar e simplesmente negar, dizer, não, você vai ficar no estado ordinário de consciência todo o tempo, pode ser até uma coisa muito ignorante, né? Porque a pessoa que está buscando expandir a mente, ela está procurando alguma coisa nova, ela está procurando algo mais, né? Então, talvez a gente precise apenas procurar conhecer melhor o assunto para poder orientar de maneira mais construtiva esse anseio, que já é legítimo, é lícito, é natural, né, que exista. Né? Então, essa ideia essa ideia utópica de uma sociedade que ninguém queira alterar a mente, livre totalmente de drogas, de álcool, de remédio psiquiátrico, de todas as formas de alterar a mente, é uma quimera, isso não existe. Né? Todas as sociedades sempre tiveram ferramentas de alteração de consciência. Inclusive na Índia, né, que desenvolveu o yoga e uma série de métodos muito interessantes de expansão de consciência, sem a utilização dos psicoativos. Se nós formos mais atrás, nós vamos ver os textos mais antigos do Rig Veda, vão falar do soma. O que era o soma? Era exatamente uma bebida psicoativa, e existem muitos hinos no Rig Veda, uma boa parte dos hinos do Rig Veda são feitos dedicados ao soma, que é visto como uma divindade. Quer dizer, aquela bebida sagrada que induzia estados de expansão de consciência, ela era vista como um dos deuses principais, junto com Indra, junto com Agni, o deus do fogo. Então, o lugar dessa experiência e dessa busca, dessa prática, não era um lugar secundário, era um lugar nobre. Né? Muito interessante tudo isso. Né? E acho que é o Huxley, que, se não me engano, também fala que o yoga se desenvolveu porque o soma começou a escassear. Né? Alguns dos ingredientes do soma passaram a não ser mais facilmente encontrados, a gente sabe que existe isso, né? Muitas plantas e muitos animais, né? Elementos da biodiversidade vão escasseando à medida que vai havendo um uso muito grande ou que condições climáticas mudam, enfim, vários fatores. Então, o soma foi escasseando, então, para eles tiveram que desenvolver o yoga, uma técnica de expansão da mente sem a bebida sagrada. É bastante interessante essa hipótese, né, do Huxley. Então, outro ponto também interessante dentro disso que estamos falando é que essas pessoas que são permeáveis a experiências holotrópicas, muitas dessas pessoas se sentem perturbadas por essas experiências, né? Porque elas atrapalham a rotina. Né? Então, no livro do Grof, que ele vai falar sobre os processos de emergência espiritual, que nós vamos estudar ao longo também desse nosso ciclo, nós observamos que pessoas têm experiências holotrópicas e podem ter perturbações em relação à sua vida rotineira, não consegue mais dar conta de um trabalho convencional, não consegue mais dar conta dos seus hábitos diários, porque ela está tomada por conteúdos e percepções e experiências bastante intensas, que tiram a sua adaptação, a sua capacidade de lidar eficazmente com aqueles elementos do seu dia a dia. O que não quer dizer que isso seja uma coisa completamente ruim e indesejável, apenas que perturba a rotina. Por isso, o Grof vai ter uma série de recomendações, uma série de sugestões para as pessoas que lidam com alguém que está vivendo uma emergência espiritual, né? E uma delas é essa, você também ter uma certa paciência, uma certa compreensão para com as dificuldades que aquela pessoa pode ter de lidar com uma rotina. A mesma rotina que ela tinha, ela pode não conseguir em algum momento da vida se ela passar por esse processo holotrópico.
né? Então, a compreensão disso também nos ajuda a termos uma visão mais serena, mais paciente em relação a esse tipo de situação, né? E ao longo desse processo, nós começamos a descobrir que nós não somos corpos, não somos o nosso ego, não somos apenas o centro da consciência. Isso o Freud já tinha feito, né? O Freud vai falar que no mundo mais assim moderno, aconteceram 3 grandes golpes no narcisismo humano, né? O primeiro grande golpe é que o homem não veio de Deus, mas veio do macaco. Esse teria sido um grande golpe no narcisismo humano, né? O outro grande golpe no narcisismo humano que a Terra, o universo não gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. Esse foi outro grande golpe no narcisismo humano. E o terceiro grande golpe no narcisismo humano, que teria sido dado modestamente por ele mesmo, seria mostrar que o nosso sistema psíquico não gira em torno do ego. O ego não é a sede da verdade, do conhecimento, necessariamente, nem todo o tempo. Pelo contrário, às vezes, a razão e o ego são o lugar da ocultação do conhecimento, né? E é muito fácil a gente entender. Por exemplo, você hipnotiza uma pessoa e você dá uma sugestão pós-hipnótica de que você, depois que acordar, você vai ali e abre a janela. A pessoa esquece aquele transe, aquele estado de transe, aquele comando, e lá, depois de um certo tempo, ela vai lá e abre a janela. Aí você pergunta para ela, mas por que você abriu a janela? Ela não sabe, mas ela dá uma justificativa, porque eu estava com calor. Você sabe que não é por causa disso que ela abriu a janela, né? No entanto, ela encontra um argumento para justificar aquilo ali. E, da mesma forma, o Freud vai perceber que muitas situações traumáticas, muitas feridas psíquicas, muitos mecanismos de defesa que nós temos, mecanismos de defesa são do ego, eles estão associados com uma tentativa de fugirmos de uma realidade dolorosa, né? Então, uma situação que a gente não quer ver, que a gente não quer considerar, que a gente quer esquecer, nós temos uma série de mecanismos de racionalização. Nós damos justificativas totalmente diferentes, né, para nossas atitudes, que muitas vezes são tangidas por essas emoções inconscientes, por esses processos, por essas feridas psicológicas, muito mais do que aqueles argumentos conscientes e racionais que estamos dando para nossas ações, né? Então, essa é uma das bases da psicanálise. A coisa começou assim, né, considerando esse tipo de coisa. Então, nós vamos ver que nós começamos a descobrir que não somos o nosso corpo, não somos o nosso ego, que a nossa verdadeira identidade é cósmica e transcende ou expande o eu diário. Isso é muito interessante. Nossa identidade é completamente diferente do que imaginávamos. Podemos ser seres imortais, que a nossa identidade maior seja uma identidade cósmica, que transcende o espaço e o tempo. Enfim, a visão de homem pode mudar completamente, isso é uma revolução completa nas ciências humanas. Tudo teria que mudar. Toda a sociologia, a antropologia, tudo teria que ser revisitado, reexaminado. Psicologia nem se fala, psiquiatria idem, à luz dessa perspectiva, que está emergindo com muita força através da psicologia transpessoal, né? Então, nós vamos ver uma questão muitíssimo interessante, né? Que esses sintomas emocionais e psicossomáticos de origem psicogênica podem ser vistos como amálgamas híbridos do modo hilotrópico e holotrópico, que competem pelo campo da experiência. Então, você tem, no sintoma, tem as duas coisas, uma tendência a fugir e uma tendência a expandir para ter que considerar e incorporar aquilo ali, né? Isso é muito interessante, porque essa compreensão que vamos ter dos sintomas, uma compreensão nova, né, dessa dinâmica por trás dos sintomas, ela vai sugerir, então, uma nova estratégia terapêutica,
Isso vai mudar muito a psicoterapia, né? Vai mudar muito a psicoterapia, né? Então, uma característica importante dessa estratégia holotrópica da terapia e autoexploração é que você vai ter que lidar com o sintoma. Você não vai ficar preocupado em eliminar sintomas de uma maneira rápida, né? Por isso, se vocês olharem como é uma sessão de respiração holotrópica, é uma coisa muito impactante. Uma pessoa geme daqui, a outra grita daculá, catarses acontecendo, e pessoas em vários níveis de consciência ao mesmo tempo, né? Porque não há essa preocupação de você suprimir o sintoma com rapidez. Há uma ideia de que aquele processo, tangendo aquele processo, existe uma força de autocura que está trazendo à tona aquilo que precisa trazer. O Grof vai falar na função radar, que depois nós vamos explicar melhor do que se trata. É a função que vai trazer à tona exatamente aquilo que você precisa trabalhar. Por isso, numa mesma sessão, uma pessoa vai, uma sessão de ayahuasca ou uma sessão holotrópica, de respiração holotrópica, uma pessoa vai na infância, vai trabalhar uma questão de infância, a outra está em contato com um parente que morreu, a outra está em contato com um espírito guia, a outra está identificada com um animal ou com uma coisa da natureza. Cada uma está tendo uma experiência bem... As experiências são muito diferentes entre si, né? Por isso nós precisamos de uma cartografia expandida, uma cartografia bastante assim ampla, né? Para que a gente possa dar conta dos vários níveis que a pessoa pode ir durante uma experiência holotrópica, durante uma experiência de expansão de consciência, né? Então, esses mecanismos terapêuticos que atuam no nível transpessoal envolvem diversos tipos de experiências. Por exemplo, lembranças ancestrais, raciais, coletivas, kármicas, filogenéticas, identificação com animais, encontro com seres mitológicos, visitas a domínios arquetípicos e união com outras pessoas, com a natureza, com o universo, com Deus. Experiências mais variadas nós podemos ter durante esses estados de expansão de consciência, né? Então, nós vamos ver que vai fazer toda essa abordagem, ela vai fazer uma revolução muito interessante em todas as diferentes terapias que se concentram na supressão dos sintomas, tanto na medicina, né, ou na psiquiatria. Por exemplo, nós temos a supressão farmacológica, você suprime por meio da chamada camisa de força química. A Nise, naquela cena famosa, ela se recusa a dar eletrochoque, é outra forma também farmacológica de supressão de sintomas, né? Teve um grande neurologista que explicava, né, como é que atua o eletrochoque, qual era o princípio que havia por detrás do eletrochoque. Aí a explicação que ele deu foi muito curiosa, né? Ele dizia assim: bom, você tem um relógio que parou. O que você faz? Você sacode o relógio. 3 coisas podem acontecer. Ou ele volta a funcionar, ou ele continua do mesmo jeito, ou ele quebra mais ainda. É mais ou menos isso que o funcionamento... Então, tem uma coisa estatística que alguns casos de depressão grave e alguns certo tipo de casos de agressividade, outros que o eletrochoque ajudava a pessoa, ficava mais calma, né? Sendo que, se vocês observarem, uma pessoa maravilhosa, que eu vou citar no meu livro mais adiante, o Antonin Artaud, ele passa pelos 2 métodos. Isso é muito interessante a gente ver isso mais para frente. Porque a doutora Nise compara os 2 métodos num dos livros dela. Ele passa pelo eletrochoque. Ele tem uma famosa carta ao médico-chefe do Asilo dos Loucos, suplicando para não aplicar mais eletrochoque nele. Ele diz que o eletrochoque apagava a memória dele. Ele ficava desmemoriado. Tudo bem, o cara melhorou, não está mais triste, não está chorando tanto, né? Não está mais tão agressivo, mas também o cara virou um vegetal, né? Ainda pior do que isso,
Teve um famoso, não sei se era neurologista português, o Egas Muniz, que ganhou prêmio Nobel porque ele inventou a lobotomia. Quer dizer, já que o cérebro não está funcionando muito bem, arranca-se um pedaço, exatamente a parte onde a pessoa funciona, tem força de vontade, acaba, vira um vegetal que não incomoda mais ninguém. Pronto. E o cara ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Então, imagina, uma lesão irreversível do cérebro, né? A doutora Anise tem um caso muito interessante, umas esculturas lá no museu, ou até hoje vocês podem ver. Era um interno que chegou muito agressivo. E você vê pelas esculturas dele, ele fazia guerreiros. A expressão dos guerreiros era uma expressão de agressividade. Hoje nós temos muitos métodos interessantíssimos, inclusive no budismo, nas tradições sagradas, de lidar com essa questão da ira, da agressividade, né? E aí, naquela época, se fazia lobotomia, né? Então é interessante porque se tem esculturas feitas por ele antes e depois da lobotomia. E antes ele fazia esculturas de guerreiros, com uma expressão bem forte, bem aguerrida, né? E depois da lobotomia, ele fez, uma das últimas esculturas que ele fez foi um cérebro com uma serpente, e a cabeça da serpente ficava bem aqui no lobo pré-frontal, que é onde a cirurgia era feita, né? Hoje eu acho que não se faz mais essa cirurgia. E depois toda a produção plástica, artística dele caiu inteiramente. Ele passou a fazer rabiscos, garatujas, deve ter se tornado numa pessoa, um vegetal, né? E chamavam isso de tratamento, né? Então, tudo isso tem a ver com essa mentalidade de você suprimir o sintoma, seja lá de que maneira for, e às vezes com uma forma bastante violenta e invasiva, né? Isso é uma herança que a medicina ainda tem um pouco, até hoje, a psiquiatria tem até hoje. Parece que melhorou muito, porque hoje é dado uma camisa de força química, remédios, drogas que são fortes e pesadas e que atuam de maneira muito assim intensa sobre a pessoa e às vezes tem efeitos colaterais muito sérios de perda da libido e coordenação motora e até danos irreversíveis ao cérebro. Enfim, uma situação que não é nada confortável, desejável, sobretudo para a pessoa que vai precisar tomar essas drogas o resto da vida, conforme a crença dos psiquiatras, né? Então, no meu livro, eu proponho uma pesquisa, depois vocês vão ver por que a gente vai sugerir que os enteógenos possam ter soluções bem mais proveitosas, saudáveis e mais inócuas para esse tipo de situação, mas precisamos de pesquisa, né? Não estou propondo que se use diretamente enteógenos para certos quadros, mas que se faça pesquisa de aplicação psiquiátrica desses enteógenos para tratar determinadas disfunções. Eu não tenho dúvida que, se a gente pesquisar, nós vamos descobrir remédios que vão ser superiores aos fármacos, às drogas da atualidade, né? E também temos terapias que têm uma abordagem supressiva do sintoma por um viés psicológico. O behaviorismo, por exemplo, todo mundo conhece, né? É um trabalho de reflexologia. Aí a pessoa tem medo, aí fobia de rato. Aí você pega e tem todo um trabalho. Primeiro o rato empalhado dentro da gaiola, longe de você. E aí você está relaxado. Aí vai aproximando o gato empalhado na gaiola da pessoa, né? Aí depois bota o rato de verdade, bota para o seu estado de relaxamento. Isso está simplesmente descondicionando o medo. Você não está indo na causa daquele problema, né? Mas é um método que tem... eu respeito esses métodos. Eles têm a sua indicação. Podem ser aplicados, né? A questão é o terapeuta não se iludir achando que está atuando sobre a causa do problema, apenas isso, né? Nem a própria pessoa, né? Mas saber que às vezes ele está precisando de uma intervenção assim mais imediata, uma coisa que leve menos tempo para ele sair do desconforto daquele sintoma, mas nada que seja assim definitivo, não é um tratamento definitivo. Temos também a terapia cognitiva, a PNL. Então, na área psi, vamos ter vários tipos de abordagem, de tratamento que vão atuar tentando
eliminar o sintoma, combatendo diretamente o sintoma, né? Como a gente está falando, somos nem um pouco contra essas terapias, pelo contrário, todas são ferramentas úteis, a questão é você pensar que elas vão substituir assim inteiramente um trabalho mais profundo, onde se vai tentar buscar as causas daqueles problemas. É só essa que é a questão principal, né? Então, indo um pouquinho mais à frente no nosso estudo, né? Então, essa ideia, né, que as disfunções são caminhos de cura. Nós vamos explorar bastante essa visão, né? E como? Como é que uma disfunção pode ser um caminho de cura, né? Então, no sintoma está a chave. Como é que você tenta descobrir essa chave? O que nos falta? O que está faltando, né, na minha vida consciente? O que eu preciso integrar em mim mesmo? O que eu costumo negar? Do que eu fujo? Né? Do que eu estou fugindo? Que novas dimensões da vida ou de mim mesmo esse sintoma tenta me mostrar? Né? Então, são perguntas que podem nos ajudar a encontrar o significado daquele sintoma, que uma vez assimilada aquela dimensão do meu psiquismo, eu me torno mais inteiro, eu me curo do sintoma e me torno uma pessoa mais completa, mais inteira, né? Então o processo é muito nessa direção, né? Então, diferentemente das terapias que se concentram na supressão farmacológica dos sintomas, essa estratégia leva à autodescoberta, autorrealização e abertura espiritual, né? Então, uma jornada em direção à completude e ao reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então, curar significa tornar inteiro, levar algo fragmentado e afetado de volta a um estado de completude. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Bom, e aí nós vamos ter essa questão, né, que vamos estar, ao longo de muito tempo, caminhando com ela, né, da diferença entre plantas sagradas e as drogas, né? Qual a diferença entre uma coisa e a outra, né? Por que estamos nos debruçando sobre esse assunto? Porque hoje a jurisprudência de muitos países ela é ignorante, né? Por exemplo, as leis, a política, a jurisprudência mexicana a respeito da questão das drogas, ela é a mesma dos Estados Unidos, ela acompanha a americana, que é exatamente uma política proibicionista que coloca todas as substâncias psicoativas no mesmo saco, não distingue as drogas dos enteógenos, dessas plantas que nós vamos falar aqui e mencionar os efeitos muito interessantes que elas apresentam. O que acontece com isso? As primeiras dificuldades dos xamãs de usarem aquelas plantas milenares que seus ancestrais usavam desde priscas eras que se perdem na noite dos tempos. Então, o xamã é visto como preconceito, como uma pessoa que usa droga, né? Nada mais equivocado do que isso. Nós vamos ver a tecnologia dos astecas, por exemplo, de utilização de plantas para vários propósitos, é muito sofisticada. Eles tinham plantas para vários fins. Uma planta para entrar na floresta e espantar os animais selvagens para você não ser atacado. Uma planta psicanalítica para você ir ao passado e desatar nós do passado. Plantas que são usadas entre os dívaros de terapia familiar. A família está brigando, então tem aquela... É uma ayahuasca que ela é mais emética, uma ayahuasca que faz você fazer muita limpeza e depois todo mundo acalma, né? Então, tecnologias muito sofisticadas, tecnologia de acelerar o crescimento de uma criança, o processo de desenvolvimento de uma criança, tecnologias para tudo, as mais variadas, de encontrar onde está a caça, de terapias, as mais variadas formas de tratamento,
de conexão com o divino, com o sagrado, né? Então, toda essa tecnologia sofisticadíssima tem sido desprezada pela psicologia, nem se fala, pelos psicólogos nem se fala, pela psiquiatria, idem, por muitos membros bastante respeitáveis da ciência moderna, da comunidade acadêmica, e talvez os que comecem agora a perceber o valor dessas plantas estão os antropólogos. Então, exatamente na área da antropologia é que começa a perceber o valor e a sofisticação da tecnologia de utilização dessas plantas, que já existe aí há muito tempo. Isso é muito interessante. Então, para isso, nós precisamos ter uma visão bastante crítica em relação a essa política proibicionista e que coloca tudo como se tudo fosse droga, né? E aí é interessante porque tem uma passagem do reverendo Jackson. O reverendo Jackson ele era um líder da igreja nativa americana, né? E aí o juiz virou para ele e perguntou: você usa uma droga? Que a droga que está chamando de droga é o peiote, que são feitas cerimônias do peiote. Inclusive o Arthur, dentro desse texto da Nise, ele vai fazer a cerimônia do peiote, e ele que tinha suplicado para o médico-chefe do Asilo dos Loucos para não dar mais eletrochoque, ele estava sentindo péssimo com os eletrochoques, apagando a memória dele. Para ele, a cerimônia do peiote, o siguri, que ele vai fazer entre os Tarahumara, foram os 3 dias mais felizes da vida dele, quando ele estava passando pela cerimônia do peiote. E aí a doutora Anise pega e por que nós não botamos os 2 métodos lado a lado? O que a psiquiatria fez com ele e o que os índios fizeram com ele, a diferença dos métodos, a diferença do depoimento dele, dos benefícios ou malefícios do uso daqueles métodos. Então, isso também a gente está considerando, não só por causa da legislação, mas também essas práticas de uso, de você forçar as pessoas a usarem determinado método e não outro, né? Então, tudo isso é para a gente ir refletindo, né? Então, aí foram perguntar para ele: você usa uma droga? Aí o reverendo Jackson disse: não existe essa palavra no meu idioma. A minha língua não tem palavra droga, né? Eu uso medicina. Para eles o peiote é uma medicina, né? E é interessante porque um grande amigo, Agustin Guzman, ele fala nisso, né? Ele diz: olha, a maioria dos idiomas ancestrais não tem esse termo droga, não existe essa palavra, né? São plantas que são usadas para ver, né? E ver não é à toa que tem na ayahuasca tem a ideia, essa palavra miração, né? Vem do verbo ver, em espanhol, mirar, né? Contemplar, que você vai ter no fardamento, lá na estrela, que o mestre Irineu introduziu, o símbolo da águia, que representa uma visão maior. Isto é uma planta que te traz uma capacidade de ver coisas que você, no estado comum de consciência, não vê. Simples assim, né? Mas é claro que as consequências, os desdobramentos disso são muito impressionantes, né? Muito impressionante. Então, nós vamos ter essa questão aí dos sintéticos versus as plantas, né? Nós vamos falar disso por um bom tempo ao longo do nosso estudo, né? Então, por exemplo, a gente começa fazendo uma pequena comparação entre a folha de coca e a cocaína, né? A folha de coca é usada há milênios entre os índios da Bolívia, do Peru, acho que a Colômbia também. Não causa adição, não causa nenhum tipo de dependência, não tem overdose de folha de coca, não é a perda do pragmatismo, o índio faz tudo, não tem nenhum dano à saúde, pelo contrário, aquela folha dá energia para eles poderem enfrentar aquelas caminhadas. Quem já viu aqueles caminhos lá no Peru, né? Eu nem tive a oportunidade de ver ao vivo, eu vejo só de imagens, né? Eu vi alguma coisa lá no México.
É muito impressionante. O cara tem que ir lá no Peru em altitudes fantásticas, né, onde o ar é rarefeito. A folha ajuda a pessoa a ter energia, a lidar com a altitude, a ter energia para trabalhar, ter energia para conseguir percorrer aquelas estradas sem, às vezes, sem alimento, que ela também tira fome, né? Então, é uma ferramenta excelente, usada há milênios, sem problema algum. Não tem óbito, não tem nenhum tipo de situação disfuncional associada à folha de coca. Ela é perfeitamente legal, é vendida, é cultivada, e não há o menor problema em relação a isso, ao seu cultivo, ao seu uso. É perfeitamente legal e muito positivo para aquela comunidade, para aquela sociedade. Mas, quando você extrai o princípio ativo da folha de coca, adiciona solvente, você vai ter a cocaína. Aí é outra situação, completamente diferente. Aí é uma substância que causa adicção, causa dependência, a pessoa fica totalmente escravizada por aquilo, daqui a pouco vende a mãe, faz qualquer coisa para conseguir a substância e capaz de cometer atos assim de roubar, capaz de fazer coisas, o nível de dependência vai aumentando. Tem o risco de overdoses são imensos, né? Risco de mistura com outros psicoativos, com álcool, enfim. Então você tem uma situação completamente diferente da folha de coca, inteiramente diferente. A mesma coisa acontece, segundo o depoimento do Dr. André Weil, que eu não tenho experiência direta, nunca não tive essa experiência com ópio, mas diz que o ópio é alguma coisa que pelo menos é uma coisa mais compatível com alguma adaptação à sociedade. Mas quando você isola princípios ativos e você faz a morfina ou a heroína, aí pronto. Também a pessoa não consegue, ela perde o equilíbrio completamente e se torna rapidamente pessoa escravizada e desajustada por conta daquela droga. Então, há uma diferença muito importante que vai marcar o nosso estudo entre as plantas, que são essas plantas, eu chamo de sagradas, alguns chamam plantas dos deuses, plantas mágicas, plantas de poder. Tem muitos nomes associados a essas plantas que têm tradições seculares, às vezes milenares e até multimilenares de utilização e também de testagem em seres humanos, que não geram dependência, não tem overdose, não tem riscos para a saúde, pessoas usam a planta durante anos e anos e anos, né? Não há degradação ética, enfim, o resultado é completamente diferente das drogas. O que eu estou chamando de drogas? Drogas seriam os purificados, quer dizer, quando você extrai o princípio ativo da planta, ou os sintéticos, que também tem um período curto de testagem em seres humanos e a gente não sabe, a longo prazo, uma utilização a longo prazo, onde que isso pode nos levar, né? E aí a gente vai ter uma questão bastante interessante, né? Vamos tentar, então, demarcar com a máxima clareza possível a diferença entre as plantas sagradas, com antigas tradições espirituais e terapêuticas de uso, e as substâncias cientificamente manipuladas, manipulações efetuadas geralmente em laboratórios, empresas que visam quase que exclusivamente interesses comerciais. Então, o laboratório não é assim um sacerdote curador interessado apenas em beneficiar e tratar as pessoas. É uma empresa que tem empresários ali por trás, que tem seus interesses, né? E a gente não sabe até que ponto muitas dessas drogas que são lançadas no mercado, se eles teriam condições de lançar alguma coisa que curasse de uma maneira mais definitiva e mais barata determinado tipo de doença, de problema, e eles não lançam, seguram para lançar uma coisa que é um paliativo, que a pessoa vai continuar dependendo do médico, dependendo da droga, eles vão continuar vendendo mais e mais. Quer dizer, a gente tem que ter uma certa visão crítica em relação a essas empresas que têm por finalidade lucro. Também pode até ser que eles procurem
tenham pessoas idôneas e que procurem realmente fazer os melhores remédios que eles possam fazer e vender de uma maneira mais assim honesta e tudo, mas temos também que pensar nessas outras possibilidades. Então, substâncias que são ainda escassamente conhecidas em seus efeitos a longo prazo, que são obtidas através da separação entre os princípios ativos, que resultam em uma substância artificial, que pode quase nada mais ter a ver com a planta ou com o preparado original. Isso nós vamos ver mais à frente, esse tipo de coisa. Quer dizer, quando você isola o princípio ativo, com certeza o efeito não vai ser, o resultado não é o mesmo do que quando você usa a planta. E essas plantas, esses fitoterápicos, são usados há milênios, né, com bons resultados. Mas quando você usa a droga, nós não temos a mesma certeza, né? E a planta é um conjunto de fatores, não só dos princípios ativos, mas dos princípios chamados inativos, né, que também podem ter um efeito tão importante quanto o princípio ativo, só que nós ainda desconhecemos. Tudo isso a gente vai ver mais para frente. Então, essa substância artificial, que é o purificado ou sintético, pode quase mais nada ter a ver com a planta ou com o preparado original, a não ser por alguns efeitos similares importantes, né, mas que podem ser contrastados com diferenças marcantes. Então, estamos chamando essas de drogas. Drogas de um lado, plantas do outro. Plantas muito mais testadas em seres humanos. A partir daí, podemos expor alguns princípios gerais para a elucidação da questão acerca do que são as drogas purificadas ou sintéticas, alteradoras da mente, de diferentes graus de periculosidade, e as imensas diferenças entre elas e os enteógenos, as plantas sagradas, de preparo simples, natural, com tradições de uso sacramental e ou terapêutico, sempre no mínimo seculares e muitas vezes milenares, como estavam falando, com resultados infinitamente mais salutares e construtivos para a vida física, psíquica e social dos indivíduos que as utilizam. Então, a ayahuasca não foi liberada no Brasil à toa. Houve uma equipe multidisciplinar que fez estudos bastante exaustivos, né, do ponto de vista social. Essas pessoas eram integradas socialmente, pessoas produtivas socialmente, eram pessoas que tinham uma lucidez na sua interação com as outras pessoas, né? Essas pessoas estavam bem de saúde, continuavam bem de saúde depois de muito tempo bebendo ayahuasca, né? Como é que eram as pessoas psicologicamente, eram pessoas psicologicamente saudáveis ou não? Então foi feito um estudo bastante amplo antes de ser liberada a ayahuasca no Brasil, né? Então isso também, com certeza, é alguma coisa que a gente precisa considerar, né? Outro ponto, não estamos falando aqui que, por exemplo, que a questão da droga, esse é outro ponto que nós vamos abordar aqui, que seja considerado caso de polícia. Pelo contrário, eu acho que, no máximo, deveria se dar apoio, se a pessoa desejar, com tratamento, com reeducação, né? Mas não jamais sendo considerado um crime. Tem outro texto que eu fiz, que não está nesse livro, que tem um jurista do século XVIII, XIX, americano, e o texto dele é lapidar, assim: vícios não são crime, né? O que é o vício? É quando uma pessoa busca a sua felicidade da maneira como ela acha que deve buscar, mesmo que da maneira errada, e pode até estar se prejudicando com aquilo. O crime é quando alguém lesa ou tem intenção de lesar uma pessoa os seus bens. Então, o vício não é um crime, jamais pode ser considerado um caso de polícia. E nós estamos vendo aqui, vamos ver mais ao longo do nosso estudo, que quanto mais você empurra para a clandestinidade, pior a situação fica.
né? Você precisa, são situações e questões que precisam ser olhadas com muita tranquilidade, precisamos investigar com bastante amplitude, sem nenhum tipo de barreira ou preconceito, para podermos lidar melhor com essas situações, porque existe alguma coisa preciosa por detrás de tudo aquilo ali que nós precisamos considerar e encontrar. Então, um dos pontos interessantes também é que praticamente não existem nas sociedades e culturas tradicionais a dependência, adição, abusos ou overdoses letais quando são usadas as plantas sagradas. Uma das coisas curiosas, né? Esse problema da droga-adição, de pessoa escravizada, pessoa destruída, com a vida arrasada pela droga, nós não temos nas sociedades tradicionais, né? Já tivemos aqui alguns pajés de 100 anos de idade. Pajé com 100 anos de idade, bebeu ayahuasca a vida inteira, né? E está lá cheio de saúde, né? Conhecemos um monte de pessoas que usam ayahuasca há mais de 30 anos e a pessoa tem uma saúde de ferro. Ela pode ter tido outros problemas de saúde por outras questões, né? Por não cuidar da saúde, por alimentação, por outros motivos, mas não por ter bebido ayahuasca, né? Então, são vários dados que nós precisamos colocar todos na balança para poder fazer uma análise bastante consequente, né? Outro ponto também importante, o xamã, né? No início aí dos estudos antropológicos, havia sim uma propensão, como muitos estudos da área psi, né? Não só na antropologia, isso nas ciências humanas em geral, uma certa propensão a entender o místico, ver o místico como doente mental, ver o xamã como doente mental e assim por diante. Só porque são pessoas que tinham uma forma de funcionamento diferente das pessoas comuns e tinham contato com realidades e seres de um plano invisível, uma série de experiências um pouco distoantes com aquela mentalidade convencional das sociedades ocidentais e, portanto, eram banidas para o campo da psiquiatria e muitas vezes tratadas com medicação supressiva, com métodos violentos e assim por diante, né? Só que hoje a gente já viu, tivemos avanços aí nessa área. Hoje a gente viu, por exemplo, o xamã na sociedade que ele trabalha. Ele, primeiro, ele não apenas é um membro assim muito saudável da sua comunidade. O xamã é um membro muito saudável da sua comunidade. Mas, mais ainda do que isso, ele é um curador. Ele é um conselheiro. Ele é procurado pelas pessoas para orientá-las, né? Então, o xamã, esse papel social que o xamã vai ter nas sociedades tribais é muito interessante, porque vai justamente comprovar o seu equilíbrio, sua sanidade mental e suas capacidades especiais. A gente vê por aí que se trata de uma pessoa com bastante saúde mental para poder fazer esse tipo de trabalho com bons resultados, né? Então, essa ideia do xamã como uma pessoa disfuncional ou do místico, assim por diante, né? É alguma coisa que realmente hoje não tem mais muito assim muito sentido, né? Não tem mais apoio por parte dos pesquisadores mais sérios e que têm uma visão mais profunda. Então, outro ponto interessante, né? Essa questão do vício, né? Usamos essa palavra vício, uma palavra pesada, né? Vício, fulano é um viciado, né? São palavras muito assim ruins, né? Para você referir-se às pessoas, né? Então, muito interessante, porque quando examinamos a questão mais de perto, vemos as intrincadas relações entre o vício e algo mais, um anseio da alma, que pode ser uma virtude, um movimento para a plenitude, o instinto da saudade, como diz o Guimarães Rosa, um movimento para a meta do desenvolvimento humano, no sentido da sua autorrealização, do seu amadurecimento e individuação, expansão de consciência.
Então, por um lado, nós vamos ter definição de vício, que está lá no dicionário etimológico, que é um defeito grave que torna uma pessoa ou coisa inadequada para certos fins e funções. Vamos observar essa definição, né? Vamos observar com cuidado, né? Só que não fica muito bem esclarecido quais são os fins e funções em relação a qual expectativa, grupo ou segmento da sociedade se define essa inadequação, né? Quer dizer, o vício é aquela pessoa, um defeito grave que torna uma pessoa ou coisa inadequada para certos fins e funções. Que fins e funções, né? Será que também você pode incluir aí alguns psicoativos que têm um efeito libertador e que a pessoa passa a questionar as pressões do grupo, as expectativas da sociedade em relação a ele, e aí, portanto, essa palavra vício, né, traz também uma tonalidade assim depreciativa, uma tonalidade, né, de desprezo, né? Então, não fica muito bem esclarecido isso, em função de qual expectativa, grupo ou segmento da sociedade se define essa inadequação. Outra perspectiva o coloca como um costume prejudicial e condenável, novamente pouco definindo os parâmetros em relação aos quais essa avaliação se faz, né? Então, costume prejudicial e condenável em relação a quê? Em relação a quem? Em relação a que parâmetros que você, né, vai definir isso? E aí, muito interessante, né? Tem um outro pesquisador de psicoativo chamado Henrique Ocanan, que vai dizer uma coisa muito interessante. Segundo Baudelaire, os vícios do homem, por muito espantosos que pareçam, aportam uma prova da sua ânsia de infinitude. Assim, em qualquer lugar e época, o ser humano recorreu à farmácia para escapar, ainda que fosse somente por umas horas, da sua morada de barro e alcançar de um salto o paraíso. Em seu extremo, o ébrio chega a endeusar-se, a sonhar-se Deus. E aí nós vemos lá na Bíblia, né? Primeiro, como foi feita a imagem e semelhança de Deus. Segundo, quando Adão e Eva comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que a serpente falou para eles que iria acontecer, que sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então, por que querer ser como Deus seria uma transgressão, seria um pecado, né? A não ser que você pensar, a forma que eles tentaram fazer isso é que foi inadequada. Então, a ferramenta é que não estava correta, não o anseio em si, né? Então, nesse anseio, porém, o caminho entre esse anseio de plenitude e a sua realização é cheio de perigos, como nós estamos vendo, né? E vamos ver mais. Existem muitas vias que trazem riscos desnecessários, além de errarem completamente o alvo. Você está tentando, tem aquela sede de plenitude, quando ele vê, virou escravo, está fazendo coisas totalmente terríveis que ele não gostaria de estar fazendo, está com impulsos e sentimentos e pensamentos que ele rechaça, está numa situação completamente diferente daquela plenitude que ele estava buscando, né? Então, sabemos que, obviamente, a questão das drogas é uma questão séria, por isso estamos tratando do assunto aqui da melhor forma possível, né? Então, erra o alvo, simplesmente não proporciona o resultado esperado de expansão, revitalização e plenitude, mas a escravidão, a degradação e, algumas vezes, a morte. Por isso, é essencial informar corretamente os jovens e o público, em geral, acerca desses decisivos e complexos assuntos. Somente reprimir e condenar as drogas tem se mostrado uma estratégia de curto alcance e muito restrita eficácia, né? Talvez esteja aí uma das maiores causas e problemas do gravíssimo, uma das maiores causas do gravíssimo problema do tráfico de droga nas cidades, né? E também desse poder paralelo ameaçador que nos ameaça. A violência está aí perto de nós, né? E os caras estão sendo armados porque você empurra a pessoa que quer expandir a sua mente para a clandestinidade, ela vai ser obrigada a procurar uma situação clandestina e uma pessoa que não tem menor responsabilidade, menor compromisso de que a pessoa tenha uma boa experiência, e quer mais é vender a droga dele, está acabado, e o resto da pessoa se vire, né?
Teve casos, por exemplo, a pessoa que fazia hemodiálise e usava cocaína, quando foi ver, estava cheio de pó de mármore no sangue, né? Porque eles usam várias substâncias ali para multiplicar, para render mais dinheiro. Ele não tem nenhum compromisso com a saúde da pessoa, né? Então, se a gente tivesse uma outra política menos hipócrita, você teria uma liberação. Eu sou contra a droga, mas pelo menos a pessoa teria o direito a ter lá um cadastro, ter uma bula, ter a substância. Essa substância você, né, usa dessa maneira, não usa daquela maneira, não pode misturar com isso, tarará, os cuidados, as advertências, tudo que qualquer desses remédios tarja preta tem, né? Eu acho que era uma coisa mais saudável a se fazer, né? Então, é preciso, sobretudo, mais importante nesse assunto, ministrar informação de boa qualidade, tarefa dificultada pelos tabus e preconceitos a respeito do assunto, e que preenche as lacunas do desconhecimento com distorcidas perspectivas que só agravam os problemas. A visão preconceituosa só vai piorando cada vez mais os problemas da situação. Então, os jovens e a sociedade em geral estão, sobretudo, mal informados acerca dos distintos efeitos e consequências a longo prazo do uso das diferentes substâncias psicoativas e das cabais diferenças entre as drogas e os enteógenos, as plantas sagradas. A orientação, os incentivos por parte da sociedade e contexto cultural são decisivos para cultivarmos o incremento de iniciações espirituais educativas, construtivas e benéficas à saúde, ou nutrirmos inadvertidamente práticas ignorantes, perigosas e destrutivas, com resultados nefastos para a vida, a saúde e a sociedade. É só isso. A diferença das coisas vão levar para lugares completamente diferentes, né? Por isso nós precisamos investigar esse assunto e por isso precisamos ter tratar do assunto de uma maneira muito aberta e tranquila, né? Então, com a desinformação, as distorções que a clandestinidade ajuda a promover, o seu anseio de iniciação fica desviado e canalizado para caminhos sem volta, levando a uma situação dramaticamente disfuncional sob muitos pontos de vista, né? Então, aquele anseio é legítimo, a busca de iniciação, a busca de expansão de consciência é lícita, é legítima, mas aquilo fica direcionado para um lugar que não vai trazer aquilo que a pessoa está procurando e pode ser um caminho sem volta. A gente vê na nossa geração quantas pessoas maravilhosas, com dons incríveis, Jimi Hendrix, Janis Joplin, vários grandes, Raul Seixas, vários, Elis Regina, várias pessoas, artistas talentosíssimos, né, que morreram por causa de overdose, por causa exatamente disso, clandestinidade, ignorância. Se soubessem ferramentas que são mais construtivas, que você pode usar com mais frequência, sem danos ao cérebro, sem ao psiquismo, nem à tua relação com a sociedade. Ferramentas que não vão, digamos assim, escravizar a pessoa, que não tem risco de overdose, completamente diferentes, né? Quantos valores poderiam estar aí, né? Pessoas podiam estar produzindo mais música, fazendo mais coisas aí no mundo, né? Então, um caminho equivocado de busca de estados de expansão de consciência pode conduzir à dependência, à morte ou completa deterioração de qualquer dignidade ou sentido ético, trazendo malefícios óbvios para o indivíduo e para os que estão ao seu redor. É importante que exista uma conscientização mais ampla e maior cuidado da parte das autoridades encarregadas das políticas públicas nesse setor. Então, nós temos que chamar a atenção das pessoas encarregadas das políticas públicas para que possam se familiarizar de uma maneira nova, ter uma abordagem diferente, né? Então, a nossa cultura decadente, seu ignorante e alienado e perigoso uso de drogas, matizaram com preconceitos e perspectivas sombrias a luminosa manhã do regrado e sadio sacramental uso de enteógenos encontrado no passado da humanidade. Então, hoje, a interpretação que se faz... no passado era ao contrário. As plantas eram vistas como uma coisa divina, uma medicina maravilhosa, né?
Hoje, pelo uso decaído das drogas, a tendência das pessoas é verem essas plantas como drogas, com o mesmo olhar que elas têm para substâncias que podem matar uma pessoa, escravizar uma pessoa ou destruir a vida de uma pessoa. Elas olham com esse olhar para plantas que são completamente diferentes, que têm resultados totalmente diferentes, né? Então, nós precisamos trazer informação precisa, de qualidade, para tentar mudar esse quadro, né? Em todos os casos, porém, não se trata de crime quando não há intenção de causar dano a outrem. Não é caso, portanto, para intervenção policial. A polícia deve ocupar-se com a verdadeira criminalidade. No máximo, auxílio psicológico, espiritual, educacional e médico deve ser oferecido aos que desejarem sair de caminhos perigosos e, especialmente, muita informação sobre o assunto deve ser acessível a todos para que saibam decidir suas vidas de maneira mais consciente, inteligente e edificante, né? Então, a gente precisa realmente, um dos propósitos desse ciclo de palestras, a gente está tratando desse assunto, é exatamente essa, da gente poder trazer informações, né, que possam beneficiar as pessoas e que possam trazer uma outra consciência das diferenças que existem entre as drogas, as plantas, quais os resultados e assim por diante. Então, acho que a gente pode tirar esse tempinho para conversar um pouco, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Esse assunto ele é bem instigante, né? Então, a gente pode, se quiserem, trazer alguma ideia, uma colaboração, alguma vivência, alguma sugestão. Só enquanto, de repente, o pessoal pensa um pouco, se tiver alguma pergunta, é mais um comentário para... Foi bem intensa mesmo a aula, assim, e para a gente lembrar da importância de momentos como esses, assim, que a gente precisa de mais espaços para colocar esse tipo de informação. O que me veio é só, assim, para de repente a gente também se colocar como não ficar tão passivo, né, com relação a esses assuntos e levar mesmo, cada um que está aqui e as pessoas que estão assistindo ao vídeo, levar isso, né, para ter esse diálogo com os familiares, com os amigos e contato, né, porque às vezes não saber o momento de como colocar, mas a importância é porque a gente colocar em prática o que a gente aprende. Isso eu acho que é muito importante. E às vezes a gente fica esperando uma solução que vem de fora e você está trazendo assim ideias incríveis e apontando soluções também e que cada um pode fazer a sua parte também, né? Buscando mais espaços como esse, trazendo as pessoas para esse diálogo também. Eu vejo como uma coisa muito urgente. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém, se não muito próximo, pelo menos conhecido, que está com um problema sério com drogas, né? E assim é urgente, né? Que traga mais luz, que a gente tenha outras alternativas, enfim, para a gente entender, porque para mim são questões tão estruturais e complexas, porque se você for ver a questão da educação, da saúde, é tanta coisa e parece que a gente fica meio perdido, né? Por onde que a gente vai começar a tentar mudar? E de repente é pelo diálogo mesmo, a gente trazendo as pessoas para estudar esses conceitos e a questão também de cada um se olhar, se ver de maneira mais orgânica, assim, né? E nesses espaços também de estudos da psicologia, da espiritualidade, você vê o que você realmente precisa. Que a gente é meio que levado, né? Meio que boiada, essa sociedade de consumo, então a gente consome tudo, coisas e as pessoas, e às vezes não é aquilo que a alma ou si mesmo necessita, e a gente nem para se ouvir,
para saber o que é que a gente precisa para não ir por esses caminhos que vai nessa sede de plenitude que extrapola às vezes, ou fica depressivo e porque não sabe nem para onde caminhar, né? Enfim, achei muito interessante muita coisa que foi falada, a questão da medicação, por exemplo, que você falou para a depressão. Na hora me veio, né, quando a pessoa está muito mal e que é importante, né, você tomar uma medicação, mas que isso deveria ser assim a exceção, não a regra. E o que eu vejo hoje é que a pessoa está com qualquer coisa, nem sabe direito o que é e toma muito remédio, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer a nossa parte, né? Levar tudo isso que a gente está aprendendo hoje e em outros momentos para dialogar mesmo. Acho que vai trazendo mais luz, sabe? Aos pouquinhos, assim, cada um, a gente vai aprendendo aqui e vai levando a sementinha, né? Enfim. É interessante o que você falou, me lembrei também de um ponto. Estamos falando das drogas ilícitas, né? Mas não mencionamos, tem muitas drogas psiquiátricas que causam dependência, né? Pessoas ficam dependentes de algumas das drogas psiquiátricas e tem algumas assim, sinistras, que você está lá na bula, você não pode suspender esse remédio, se suspender esse remédio abruptamente, pode ter convulsões e contraindicações assim as mais tenebrosas possíveis, né? Então, isso que a gente está falando das drogas, podemos também estender para muitas das drogas tarja preta aí, que são receitadas, às vezes, com uma certa gratuidade ou com uma certa abundância além da precisão cirúrgica com que devem ser usadas, né? A Nise, eu me lembro dela, ela tinha muito essa visão. O remédio é pontual, ela não era contra o remédio. O remédio pode ser indicado, pode ser muito oportuno em alguns momentos. O problema é quando ele começa a ser o tratamento só entupir a pessoa com drogas e remédios o tempo todo e achando que isso aí é o suficiente. Esse é outro ponto que a gente vai abordar mais para frente. Eu fico assim aflito de ver a acomodação dos psiquiatras em relação a esses remédios, porque sabemos que esses remédios que causam efeitos colaterais terríveis, perda da libido, perda da coordenação motora, danos ao sistema nervoso, parece que está tudo bem, porque não é o psiquiatra que toma esses remédios, né? É uma pessoa que foi diagnosticada de esquizofrenia ou bipolar, que ela vai, né, precisar tomar esses remédios, e dá a impressão que está tudo tranquilo, né? Mas a qualidade de vida dessas pessoas cai muito, né? Então não está tudo bem, não está tudo bem. Outro ponto que você falou também que me chamou a atenção é esse preconceito muito forte que existe com uma pessoa que está alterando a sua mente, né? A pessoa que está lá, que usou um psicoativo, que está sob efeito dessa ou daquela substância, merece o nosso amor como qualquer outra pessoa. Temos que amá-la, né? Ter carinho com aquela pessoa, não ficar se sentindo superior àquela pessoa, né? Nossa sociedade tem muito isso, faz parte desse quadro de hipocrisia, né? As pessoas se sentirem melhores porque eu sou careta, porque eu não uso nada, e o outro que usa, o outro que toma algum tipo de substância, ou que bebe, até quem toma ayahuasca, e aquela pessoa achar que ela está numa situação melhor do que a pessoa que usa algum tipo de psicoativo, seja ele uma planta ou seja ele uma droga ou álcool, enfim, né? Então nós temos que quebrar essas coisas todas e cultivar uma atmosfera de mais solidariedade, de boas informações circulando, de afeto, né? De compreensão, de empatia com a pessoa que está buscando expandir a sua mente. Essa atitude de censura, de condenação, de rejeição, de exclusão, não tem dado bom resultado também, né? Não tem dado bom resultado, né? Então, nós temos que encontrar estratégias novas de lidar com essas situações. Exatamente a proposta do nosso curso é essa. O que mais, gente? Uma pergunta, alguma
colocação. Só para ilustrar como eu acho muito importante isso de trazer as medicinas sagradas, né? Porque são medicinas que assim que realmente regeneram o ser, assim, é impressionante. E hoje eu estava vendo, só que eu nem ouvi, né? Estava no Facebook e eu estava mandando uma mensagem e eu vi um vídeo, só que eu nem ouvi o áudio. Quando você rola, o vídeo começa a passar sozinho, você nem... E era um vídeo na Cracolândia. E aí eram assim, respostas às mensagens enviadas para a Cracolândia. E assim, e as pessoas que frequentam lá a Cracolândia estavam lendo as mensagens que as pessoas aleatoriamente escrevem sobre aquele local e rebatendo. E aí eram coisas assim bem agressivas, né? E é um lugar também muito triste, assim, falta muita coisa ali e a gente não sabe nem de metade do porquê que as pessoas estão ali. E uma delas era uma pessoa falando assim de maneira violenta, porque você então coloca lá logo 1 quilo para a pessoa se acabar de uma vez, porque aí acaba com isso, né? Entrega mesmo um monte de droga para a pessoa usar, assim, bem. E aí o rapaz respondeu, nossa, poderia ser diferente. Por que ela não falou assim, traga um balde de comida para ele comer, dormir uns 4 dias, e quem sabe ele retomar a consciência? Porque muitas das pessoas que estão aqui utilizando o crack, a questão é a fome. Sabe? E claro que a gente sabe que não é 100% das pessoas, tem outras questões, mas questões também, disfunções ali, né, das mais variadas. Mas são coisas muito sérias que a gente não leva em consideração, sabe? É uma questão urgente mesmo. E trazer essas outras medicinas que são regeneradoras, assim, sabe? Do corpo e da mente, e da alma, né? Do si mesmo. Porque você vê pessoas que estão precisando de ajuda e que são realmente colocado como para o lado, sabe? Ninguém quer ver. Então é importante levar assim esse diálogo, sabe? Para onde você puder. Parece coisa boba, mas você conversar com a sua família, conversar com os amigos, está sempre falando sobre essas coisas, porque está aí, aonde você for, essas coisas estão acontecendo e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não só ficar esperando. Então você vê, Simone, bem lembrado esse exemplo que você trouxe, que é curioso, né? Porque se fosse um leprosário, se fosse um lugar onde as pessoas estão com algum tipo de doença física ou psicológica, num hospital psiquiátrico, as pessoas não teriam essa atitude tão cruel, tão fria, tão pouco solidária, né? Aí você observa como o preconceito em relação à droga, que tipo de reações, de atitudes ele incrementa, né? Então, acho que se a gente conseguir começar por aí, né, tirando esse preconceito, tirando essa visão que endurece, né, o coração das pessoas em relação àquele que está usando algum psicoativo, já temos aí um primeiro passo importante, que é bem possível que muitas dessas pessoas sejam exatamente pessoas que se sintam rejeitadas, pouco amadas. Tem, com certeza, no meio desses pessoal da Cracolândia, outros lugares, seguramente tem pessoas ali que se sentem excluídas, marginalizadas. Minha vida não está para nada, está chutando o pau da barraca, aí diz, morre logo de uma vez. Quer dizer, e nós vamos ver que tudo isso tem símbolo. Tudo isso aí tem símbolo. Quer dizer, os rituais de transformação, de mudança, alguns dos métodos mais eficientes de tratamento em relação à drogadicção são métodos que envolvem um processo simbólico de morte e renascimento. Quer dizer, no fundo, tem um mistério muito interessante aí de expansão de consciência que a gente vai tratar mais adiante. Mas, a princípio, aparentemente, você vê uma atitude muito cruel, né? Muito cruel, que é instilada pelo preconceito. Se você olhasse, você não,
as pessoas não têm o mesmo olhar para com essas pessoas que estão alterando a sua mente, né? Um bêbado caído na sarjeta, né? Não tem um olhar mais compassivo do mesmo olhar que tem, pô, fulano está doente, pô, será que eu posso ajudar? Será que eu posso dar uma força? Será que eu posso, né? Está precisando de uma comida? Está precisando de alguma... Não tem. Há uma diferença na atitude. E eu acho que nosso trabalho pode começar já na diferença com a maneira como as pessoas enxergam esse tipo de situação, esse tipo de quadro. Acho que é um bom começo isso. Marília, manda lá. Microfone, por favor. Queria que você falasse um pouquinho sobre a contraindicação do Daime, da ayahuasca, no caso das psicoses, porque já ouvi muitas pessoas falando que o Daime não tem contraindicação nenhuma, né? E no caso da gravidez também, né? Das pessoas terem... Alguns mestres de Daime recomendam, depois até o terceiro mês, não tomar, né? Depois do sexto mês, se aproximando da hora de ter, porque ele é expulsivo, né, do sétimo, oitavo mês da gravidez. Se o Daime, enfim, estou fazendo de advogado do diabo, se o Daime é uma panaceia universal, se serve para tudo, se cura tudo, se ou não. Bom, nós vamos tratar mais especificamente da ayahuasca um pouquinho mais à frente, né? Mal começamos a falar dele hoje. Mas o que eu posso te dizer a respeito disso é óbvio que, tendo um efeito farmacológico, diríamos assim que uma das contraindicações mais importantes é exatamente o caso de psicose, né? Tanto que existe um cuidado hoje que se conhece mais, foi mais estudado, né? Porque a proposta do livro e a nossa proposta é que se investigue mais, né? Não temos um conhecimento absoluto fechado sobre essas medicinas ancestrais. Pelo contrário, eram coisas fechadas e secretas e ocultas para grupos muito pequenos, e só hoje nós recentemente tivemos acesso a isso e precisamos investigar para saber como utilizar, como procuramos tentar saber qualquer outra ferramenta terapêutica que falamos do fármaco, né? Remédio e pode ser veneno se você usar da maneira errada. Então, acho que esse tipo de quadro é uma das contraindicações. Talvez até possa ser uma contraindicação em termos também da dosagem, né? Eu já tive casos de pessoas que vinham com autorização do psiquiatra, a pessoa já estava medicada e vinha e bebia um pouco de ayahuasca e tinha cerimônia e não tinha problema, né? Outros casos, eu acho que talvez não fosse indicado nem beber uma gota, porque, né, a pessoa pudesse ser, enfim, ter uma situação de estar... Rapaz com problema de esquizofrenia aqui na Barquinha, né, que ele só assistia, ele não tomava. Nós tivemos em outra encarnação, em outra época aqui, que nós fundamos a Igreja da Barquinha do Rio de Janeiro, a primeira igreja da Barquinha aqui, eu com a Marília. Tínhamos um rapaz que tinha esse problema psiquiátrico, ele vinha, participava da sessão e não bebia ayahuasca. Ele apenas frequentava, ficava dentro daquela atmosfera, né, de boas energias, de orações, de cânticos, né, e participava sem usar a ayahuasca, né? Então, panaceia universal, acho que não sei, eu nem sei se eu acredito numa panaceia universal, né? Acredito em muitas medicinas para casos diferentes. Agora, posso dizer com muita tranquilidade, a quantidade de indicações da ayahuasca é tão imensa para os mais variados tipos de problemas que eu já vi utilizarem a ayahuasca e terem bons resultados, e se não tivessem bons resultados por uma coisa ou por outra, pelo menos melhorava o estado geral, a pessoa saiu mais positiva, com a mente mais serena, ou não teve resultado algum, mas também não piorou. A quantidade é imensa. Quer dizer, o campo das chamadas contraindicações ele é tão
pequeno, restrito, em relação aos benefícios que ela pode ter, nós precisamos fortalecer, apoiar todas as iniciativas no sentido de pesquisa, eu sou a favor também de que se consiga a autorização, a liberação para pesquisa em termos de uso terapêutico, de aplicações terapêuticas da ayahuasca, né? E muitas outras possibilidades, que ela tem possibilidades infinitas, né? E também nós precisamos considerar, em relação a esse tema polêmico aí que veio à tona recentemente, eu não tenho a menor dúvida, se fizermos uma estatística, porque ninguém faz isso, nenhum grupo faz isso, nenhum dos grupos não fazem isso, fizesse uma entrevista com as pessoas, o que antes dela beber ayahuasca, como é a sua vida hoje e como sua vida ficou, que benefícios ela trouxe, e fizesse um levantamento com depoimentos de todas as pessoas que se beneficiaram com a ayahuasca e das pessoas que não tiveram benefício algum, acabaram saindo, e outras que tiveram benefício, mas em algum ponto da caminhada elas acharam que o caminho não era para elas e saíram, mas saíram com um ganho de consciência importante que as levou a mudar a sua vida, às vezes em direções muito definitivas, de forma muito forte, e graças à ayahuasca, né, elas podem não ter continuado, mas aquele período que a pessoa passou foi muito marcante e muito decisivo em uma série de diretrizes de vida. Então, eu não tenho dúvida que, se fizéssemos uma estatística, nós íamos ter um percentual que ia justificar inteiramente que a gente incremente essa pesquisa e temos autorização para essas pesquisas, que a gente possa ir em frente com a utilização em larga escala. Inclusive, uma das coisas que eu estava envolvido numa discussão com um colega, e que foi uma reflexão bem interessante, que me veio a partir dessa discussão. Ele falava que não, você tem que usar as drogas que são prescritas por médicos, porque como usar uma substância que sem prescrição nenhuma, o médico sabe, tem lá uma receita que ele vai... Aí me veio a ideia. Exatamente por isso que essas substâncias precisam de um médico, porque elas têm tantas contraindicações, são tão perigosas, que tem que ter uma supervisão profissional ali para saber se funcionou ou não funcionou, vamos mudar a medicação, porque não é essa que você precisa, ou o efeito colateral, os danos estão maiores do que os ganhos, a parte terapêutica, então precisa de uma supervisão. E aí comecei a pensar na quantidade imensa, desde que se conhece o daime no Brasil, o ayahuasca, o vegetal, de doses de ayahuasca, copos de ayahuasca que foram ministrados por pessoas que não têm nenhum conhecimento de medicina, eram mestres espirituais, pessoas com todo um treinamento dentro da própria ayahuasca, com vivência no uso daquela ferramenta, mas pessoas que não entendiam nada de medicina, dando ayahuasca para uma multidão de outras pessoas, e essas outras pessoas se beneficiando, alcançando curas, alcançando melhora das suas vidas, alcançando um monte de coisas. Então, achei interessante essa reflexão, né? Como é que você pode ter uma substância que pode até prescindir de que a pessoa seja médico, que entenda de corpo humano, de cérebro, de funcionamento, e ela ter eficácia, ter um bom funcionamento, ter excelentes argumentos que justificam a sua utilização, a sua legalização, a sua aplicação em grande escala, né? E foi uma coisa que me ocorreu. Em relação ao tema aí da gravidez, como tudo, né? Porque o daime, ele é um parteiro, a gente sabe que ele é um parteiro. Ele leva a pessoa a um processo de transformação, a pessoa morre e renasce psicologicamente em cada cerimônia, né? Você tem uma morte para deixar uma pele velha, um eu velho, uma identidade velha, e nascer para uma identidade nova. Aliás, esse é um dos princípios mais fortes em praticamente todos os métodos que
buscam tirar as pessoas das drogas. Quase todos os métodos envolvem alguma coisa espiritual. Os mais eficazes Alcoólicos Anônimos, Drogadores Anônimos, que tem uma dimensão espiritual, tem toda uma passagem por um arquétipo de renascimento. Você tem que nascer para uma vida nova. São igrejas evangélicas que têm bons resultados também, e outros caminhos espirituais têm bons resultados. Meditação, terapia, que também a pessoa vai deixar uma identidade velha e tomar consciência de um monte de coisas e renovar-se. Ayahuasca, os enteógenos, né, o peyote, que também tem tido resultados incríveis contra o alcoolismo, que estava aumentando entre os índios, né, além de funcionar como um fator de resistência cultural. Quer dizer, então, você vê que a importância, né, do ayahuasca como um parteiro da alma, e ele renova de uma maneira muito intensa, e esse é o caminho, seguramente, para você tratar o problema da drogadição. Simplesmente dizer não à droga é uma coisa absolutamente ignorante. Se a pessoa está buscando algo mais, é porque ela não está bem ali onde ela está. Ela precisa de renovação. Então, um método que você consiga uma renovação por um caminho mais construtivo, mais saudável, e não pelo caminho destrutivo e escravizante, é a saída para aquilo ali, porque o anseio em si é legítimo. Então, na medida em que ele tem esse poder catalisador, poderíamos dizer que ele precisa ser usado com cuidado para as grávidas. Mas um dos elementos até que comprova, atesta a sua inocuidade em relação a outra coisa, é o fato de ser dado para grávidas. Você não pode dar, eu acho que nenhum desses remédios tarja preta psiquiátrica você pode dar para uma grávida, né? Então, o Daime você pode administrar dentro de uma dosagem completamente diferente. Dosagens muito pequenas, com cuidados. Então, nos 3 primeiros meses, nosso mestre Manuel recomendava não administrar, né? Então, porque é o período que o feto está se firmando, então é um período que a gente toma mais cuidado. Depois dá pouquinho, porque a mulher grávida já está muito sensível, ela nem precisa de uma dose muito alta, toma um pouquinho. E mais para o final da gravidez também você vai evitar dar ayahuasca, porque pode precipitar, porque ele é um parteiro, então ele pode acelerar o parto. E, inclusive, tem muitas pessoas hoje que são ligadas ao mundo universal ayahuasqueiro que fazem o parto sob o efeito do Daime com excelentes resultados, porque ele de alguma maneira, ele faz uma certa analgesia, ele dá a compreensão do significado espiritual, psicológico daquele momento importante, né? E ele ajuda na expulsão do feto, ele é muito benéfico também nessa ocasião, né? Então, como qualquer medicina, nós temos que saber como utilizá-la, né? Então, alguma pergunta a mais? Senão, nós vamos... Semana que vem a gente... pois não. Tem diferença na ayahuasca de região para região? São fórmulas diferentes de tribo para tribo, ou é uma coisa só? Olha, de uma região do Peru para o Brasil, é a mesma fórmula? De uma maneira geral, no Brasil, por exemplo, é a mesma bebida, combinação de 2 plantas, o cipó e a folha. Existem assim algumas pequenas diferenças na forma no feitio, no preparo da ayahuasca. No Peru e em alguns outros lugares, também formas de diferentes tipos de folha, pode botar um outro tipo de folha, um outro tipo de cipó, aí isso pode variar de região para região também conforme a flora local. E você tem no Peru também outras plantas que podem ser colocadas na ayahuasca. No Brasil, por exemplo, o mestre Irineu deixou que não se mistura nada com Daime, é só o cipó, folha e água e pronto. E, de uma maneira geral, acho que todas as casas cumprem isso à risca, sim, e também os índios. Existe na união do vegetal o que eles chamam o 9 vegetal, que é um preparado que usa a folha, o cipó e mais outros 7 vegetais, que ele é usado para cura. Ele é pouco psicoativo, ele não tem tanta
tanta intensidade psicoativa, mas ele tem plantas anestésicas, alguns outros tipos de plantas que vão operar, inclusive fisicamente, e que o mestre Muniz, por exemplo, que nosso grande amigo lá de Rio Branco, que tem um trabalho bem sucedido com pessoas com problemas de drogas usando a ayahuasca, ele administra essa ayahuasca com combinação de vários vegetais durante a semana, fora do ritual, para alguns internos, algumas pessoas, porque elas precisam de fazer um tratamento mais longo, de desintoxicação e de mudança, sobretudo, da mente, né? Que é o principal. Então, gente, namastê, até semana que vem. Continuaremos com conceito de emergência espiritual, conceito transdisciplinar, essa ideia que no sintoma está a mensagem de cura, decifração do sintoma, né? E outras questões que nós vamos examinar na semana que vem. Não deu. Namastê.